Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todo o povo de Deus, da nossa querida audiência que nos acompanha pela frequência da 100.5 e que nos acompanha também pelo nosso site, né? Graças a Deus, mais uma quinta-feira, nós temos a oportunidade que Deus nos faculta de estarmos aqui no programa Última Chamada, nós aqui sendo instrumento de Deus e você aí na expectativa de receber uma resposta, de receber o consolo, de receber uma direção, um milagre da parte de Deus, né? Então, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade, como muitos dizem, né, de ter o culto no seu lar. Quinta-feira passada nós retornamos às programações normais, né? Desde dezembro que a gente estava tendo programas reprisados, eu acho que desde do momento depois da vigília do clamor, né? E graças a Deus, quinta-feira nós voltamos e estamos muito, muito felizes, regozijados com isso. E também quero agradecer aos irmãos que se inscreveram lá no canal do YouTube, né? O RBT Plus, e que comentaram, que participaram lá do quadro Socorro Vem do Alto da nossa programação. Mas antes de tudo, eu quero convidar cada um de vocês que estão conosco agora para estar orando. Você que já é audiência frequente, sempre sabe que nós começamos o programa orando, e você que está ouvindo pela primeira vez, a gente quer convidar você a estar orando. Nós queremos abençoar a vida de todos nessa noite, concordar com a bênção de Deus na tua vida e consagrar essa programação ao Senhor, de maneira que o Senhor possa conduzir essa programação e não o homem, tá bom? Então quero convidar você que pode aí, que tá em condições aí de orar conosco, que tem um espacinho aí para estar fechando os olhos, orando conosco, faça isso. E você que não pode, fique ouvindo essa oração, mas no seu pensamento concorde, porque Deus vai estar abençoando a tua vida, tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida nessa noite diante da tua presença, de forma que o Senhor contemple a todos nós que estamos aqui orando, aqueles irmãos, Pai, que vão ouvir depois no RBT Plus. Que o Senhor nos contemple, que o Senhor nos veja, Pai. E nós queremos nos colocar aqui diante da tua presença para suplicar a tua misericórdia, o teu perdão, Pai, o teu amor, a tua bondade, porque nós precisamos do Senhor. E cada pessoa que está aqui nessa noite orando, Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um. A realidade, Senhor, é que nós não temos nada para dar ao Senhor, a não ser a nossa própria vida, a nossa própria alma, nosso próprio corpo, entregar ao Senhor como sacrifício vivo, como Paulo diz, Pai. E no mais, Senhor, nada temos porque somos necessitados e sempre chegamos diante do Senhor, Pai, necessitados, oprimidos, Pai, precisando, Pai, da tua ajuda, Pai, porque os dias são maus, Pai, as batalhas são grandes e nós precisamos de Ti, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia dessa mulher, desse homem, desse jovem que ora conosco, Pai, dessas pessoas que estão agora clamando, Senhor, orando, Pai,
colocando a sua causa, e tem pessoas que não sabem mais nem o que fazer, Senhor. Não sabem a quem recorrer, não sabem a quem pedir, Senhor. E muitas vezes, Pai, filhos e filhas do Senhor, Pai, se vem numa situação, Pai, que bate o desespero, que bate uma angústia, Pai, e que não sabe, meu Deus, a quem recorrer. Ó, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda a todos aqui nessa noite, Pai, que ora ao Senhor, que quebranta o coração, Pai, que coloca a fé totalmente no Senhor, Pai, que tem causas que são impossíveis para os homens resolver, para os amigos, os irmãos, Pai. Tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que tem causas que só o Senhor pode resolver, Pai. Tem pessoas aqui que não podem dar uma ordem para um promotor, para um juiz, para alguém da esfera da justiça. Tem pessoas que não podem dar uma ordem, Pai, ao banco, ao gerente do seu banco, Pai. Mas tem coisas que o Senhor faz, Pai, e que ninguém explica. Tem pessoas que não podem aqui, Senhor, dar uma ordem para a enfermidade, Senhor, porque já sofreram tanto, Senhor, que a sua esperança, a sua fé, Pai, está minguada, Senhor. Então, Pai, dá ordem para as enfermidades, Pai, que desalojem dos corpos dos teus filhos, Pai. Dá ordem no banco, Pai, que portas, meu Deus, se abram, Pai, na justiça, para que teus filhos e filhas venham prevalecer, Pai, nesta causa, Pai, que está aí diante do Senhor. Ó Deus, que a tua palavra hoje, Pai, venha jorrar, Pai, e venha instruir o teu povo, de maneira que a gente possa ser mais sábio, Pai, e andar em caminhos retos, veredas retas, para não se envolver em problema, em confusão, em pecado, Pai, porque a verdade é, Pai, que muitos dos problemas que estamos enfrentando, Pai, é culpa nossa, é porque nós, Senhor, é culpa nossa, porque nós, Senhor, nos envolvemos, Pai, em coisas, Pai, que o Senhor não mandou, coisa que o Senhor não ordenou, coisa que o Senhor não quis, Pai. Então nós te pedimos, nos perdoa, Senhor, e tem misericórdia de nós, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Toma essa programação em tuas mãos. Conduz, meu Deus, esse programa, Pai. Conduz, Pai, aquele que vai ministrar, Pai, e quebranta o coração do teu povo. E eu coloco também nas tuas mãos santas, Pai, os ofertantes dessa programação, Pai. Toma cada um, Pai, nas tuas mãos, Pai. Cuide desse povo. É por meio deles que o Senhor mantém o programa no ar, Pai. Então dá saúde, prospera, abençoa. E levanta ainda mais ofertantes, Pai, para que essa programação venha crescer. Fica conosco nessa noite. Nos conduz em tudo, Pai. E dá resposta, Pai, a essa simples oração, Pai, essa humilde oração, Pai, que te fizemos, Pai, aqui, suplicando, Pai, o favor do Senhor, a manifestação, Pai, do teu poder em meio ao nosso sofrimento, Pai, em meio às nossas necessidades, Pai. É assim que nós te oramos, te agradecemos e te pedimos, Pai, fica conosco nessa programação, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Tome posse. Tenha plena convicção de que Deus, Ele ouviu a tua voz, porque certa vez o salmista Davi vai passar por experiência que ele vai escrever no Salmo 51 e vai dizer: não desprezará, ó Deus, um coração contrito e quebrantado. Então, se você quebrantou seu coração aqui nessa noite, nessa simples oração, tenha certeza que Deus ouviu a sua voz e que Ele vai intervir, né? Porque tem causas que elas estão totalmente na esfera de Deus para que sejam resolvidas, porque você já correu para cá, você já correu para cá, para lá, cada um tem a sua dificuldade e muitas vezes o ser humano se encontra numa situação que não há saída para ele, né? E eu queria deixar aqui uma reflexão que ela se encontra lá no Salmo 121. Davi estava numa situação de dificuldade, buscando também socorro, como você que está nos ouvindo, e ele disse assim: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo vai se responder: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
E aí ele vai falar que o Senhor vai guardar a entrada e a saída dele, ou seja, em todos os momentos, ou entrando ou saindo, Davi estaria guardado. E esse salmo, né, muitas vezes até vira um jargão que para muita gente é chato de ouvir, porque se você tem uma necessidade, se você está passando por um problema, se você está sofrendo, você quer sim uma palavra que te console, mas também você quer uma solução. Porque quem é que está sofrendo, que quer ficar só ouvindo, é palavra, chega um versículo, chega outro versículo, é muito bom receber palavra, mas só que quem sofre precisa de uma solução. Por exemplo, quem tem fome quer comer, quem tem frio quer se esquentar. E muitos versículos da Bíblia viraram uma espécie de jargão, de mantra, de amuleto, né? E as pessoas compartilham. Se você fala do seu sofrimento para alguém, por exemplo, você fala, olha, eu estou passando por isso, e conta para um irmão, para uma irmã, e aí a pessoa vai e te manda um bannerzinho daquele de WhatsApp, de rede social, olha aí elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E essas palavras que são dadas assim, acabam se tornando vazias, né? Elas ficam vazias, né? Porque você tem uma necessidade, você precisa que algo seja resolvido para hoje, para amanhã, né? Existe um prazo, existe uma situação, e aí você compartilha o teu sofrimento com alguém, e alguém vai dizer assim, ó, toma irmão, toma irmã, e te dá essa palavra, né? Esse salmo é muito lindo, eu quero ler de novo com vocês. Davi diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo é muito lindo para que ele vire essas palavras de efeito, né? E eu quero te dizer, quero trazer para você aqui hoje que as pessoas podem até lançar vários versículos da palavra de Deus de maneira vazia. Às vezes a pessoa pode fazer algo por você e ela não faz e prefere dar um versículo. Eu me lembro uma vez, eu era muito jovem, eu estava com uma enfermidade no ouvido, né? E aí falei para o pastor foi lá na minha casa me visitar, e eu falei para ele, e eu precisava ir no hospital, e aqui na cidade tem um hospital muito equipado, que o médico ia olhar com um aparelho especial, ia ver lá dentro como é que estava tudo, e ia me oferecer um tratamento que provavelmente naquela noite eu estaria curado. E o ouvido estava muito inflamado, eu estava com febre, doía muito, doía todo o rosto, todo o lado do rosto ficava doendo. E aí eu falei para o pastor, e o pastor chegou na minha casa e ele disse assim, vamos fazer uma oração. Na verdade nem fez uma oração primeiro, deu um versículo, né? Algum versículo desses de gaveta que eu não me lembro, sinceramente não lembro. Ele me deu um versículo de gaveta e disse, Senhor, que o Senhor abençoe, tal, e foi embora. E ele estava com um carro lá. E eu estava numa situação, nessa época eu tinha uma moto, e eu não podia pilotar a moto porque o capacete não tinha como entrar na minha cabeça, de tanta dor que estava e inchado a parte aqui lateral do rosto. E aí ele foi e me deu esse versículo, e foi um versículo assim tão vazio que eu não lembro realmente o que foi, e orou e foi embora. E pouco tempo depois que ele foi embora ali da minha casa, aquela dor aumentou, foi aumentando. Eu disse, meu Deus, eu orei, Senhor, pedi para que alguém viesse aqui, que o Senhor levantasse alguém, e o teu servo veio aqui, Pai, estava de carro e não fez nada, meu Deus. Eu preciso ir no hospital. E fiquei ali, e pouco tempo depois estourou ali meu ouvido, e uma secreção saía e doía muito. E aí eu fui e botei o capacete assim mesmo, com muita dor, e me dirigi ao hospital com muita dor. E fui lá para o hospital
E quando eu cheguei lá, eu disse: Senhor, me ajuda, por favor, Pai, me ajuda. Eles não vão querer me atender aqui. Eles não vão querer me atender aqui porque era um hospital de emergência e aí só atende se for algum tipo de trauma. E aquela situação, ela ocorreu do nada. E eu contei a situação e aí o rapaz disse: não, você não pode ser atendido aqui. E eu fiquei em pé ali. E aí depois veio outra pessoa e disse: venha cá, entre. E me colocou para dentro do hospital. E eu fui lá para dentro e fui muito bem atendido. Fui muito bem atendido. Muito bem atendido. E saí dali e comprei o medicamento e na mesma noite eu fiquei curado, né? Tive aquele alívio, já acordei normal, como se nada tivesse acontecido. E em muitas situações assim na nossa vida que a gente passa, tem pessoas que estão próximas a nós que podem fazer algo e elas preferem dar um versículo de gaveta, fazer aquela oração vazia também, que se você pode fazer alguma coisa por um irmão, por uma irmã, e você não faz, e você ora, a sua oração não serve de nada, né? E como muitas vezes eu falava para os irmãos da igreja sobre a construção do centro de missões, e eu dizia para os irmãos assim: irmãos, vamos batalhar aqui para fazer isso, tal, vamos criar estratégia, ter ideia. Aí os irmãos falavam: pastor, vamos falar com o povo assim, para o povo ajudar assim, assim, assado. E a gente vai orar e Deus vai mandar. Aí eu pegava e falava assim para as pessoas, eu dizia: peraí, se vocês que estão aqui, se vocês que estão vendo, se vocês que estão aqui dentro dessa situação, vocês não estão dispostos a se sacrificarem e tirar daquilo que vocês têm para investir, vocês acham que vocês orando para que Deus toque outras pessoas, Deus vai ouvir essa oração? Para pensar, gente. O centro de missões vai beneficiar muito mais vocês do que outras pessoas. Então vocês podem fazer algo e vocês estão dizendo: não vamos fazer, e vamos orar para que Deus levante outras pessoas para fazer. Isso não faz sentido. Deus não vai ouvir essa oração é vazia. O livro de Jó vai dizer: não escutarás, ó Deus, gritos vazios. Então muitas vezes no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, muitas vezes em meio a isso, pessoas podem fazer algo, homens podem fazer algo para resolver a tua situação e não o fazem. E muitas vezes dá um tapinha nas costas e diga: tenha fé, Deus vai fazer. Estou orando por você. Aí dá um versículo, dá um Salmo 121 para você. E aquilo, por não resolver a tua situação, a palavra de Deus ela vai ficando como que sem efeito, né? Vai ficando algo vazio para a tua vida. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite aqui. Eu quero declarar algo aqui. Ainda que os homens, ainda que as pessoas, elas te esqueçam e nada elas façam, a não ser jogar um versículo para se livrar de você, a não ser fazer uma oração de gaveta, uma oração seca, vazia, para se livrar de você, ainda que elas façam isso, eu vou te falar uma coisa. O Senhor, Ele não te despedirá, Ele não te mandará de volta com as mãos vazias, ou sem resolver o teu problema. Falo isso porque diversas vezes na palavra de Deus você vai encontrar situações, para pensar. Quando Jesus ministrava, tinha multidões ouvindo Ele. E aí termina a ministração e Jesus olha para as pessoas e diz assim: não podemos despedir essas pessoas desfalecidas pelo caminho, temos que dar de comida a ela. E disse aos discípulos: dá-lhe voz de comer. E aí Jesus multiplica. Então até com a alimentação daquelas pessoas Jesus se preocupava. E eu quero te falar que a tua causa está diante de Deus. Ele está contemplando, Ele está vendo. E jamais Jesus vai ser como os homens, que vai te dar uma palavra vazia e mandar você embora, sabe? Então não atente para quantas vezes você recebeu um versículo. Eu sei que tem muitas vezes que é até chato de ficar ouvindo palavra, e nada acontece, nada muda. Tudo continua do mesmo jeito, e mais palavra, você já não aguenta mais. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós não servimos a um Deus de gesso, de madeira, de cimento. Nós servimos a um Deus vivo. E que ao longo da história, Isaías vai dizer: nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu sei que a espera é difícil, porque eu já esperei muitas coisas na minha vida e até hoje espero.
Mas eu quero declarar na tua vida que chega um momento que Deus, Ele dá um basta na situação e Ele resolve a situação. E quando Deus resolve uma situação, Ele não vai deixar sequela. Ele não vai ter que pedir autorização para um juiz. Deus não vai lá, ó juiz. Deus não vai ele pedir uma autorização para um juiz. Deus vai dar uma ordem para um juiz. Deus vai dar uma ordem. Deus tem o poder de entrar na mente de um juiz e dizer, faça assim. Deus se comunica até com os animais. Deus disse ao grande peixe, deixe esse Jonas lá em Nínive, onde eu mandei ele. Jonas pega um barco para fugir, uma ferramenta dos homens, uma embarcação, e Deus usa a própria ferramenta dele, um animal que ele criou, e diz, bota ele lá em Nínive, lá onde eu mandei ele ir. Então Deus dá ordem em tudo, Deus controla tudo. Deus controla os átomos, Deus controla a atmosfera, Deus controla os movimentos de rotação dos planetas. Aí eu te pergunto, será que Deus não controla essa causa da tua vida? Que é pequena. E que para Deus é uma coisa ridícula. Não há dificuldade para Ele resolver isso. Porém, como nós não temos a visão que Deus tem, nós achamos que tudo tem que ser para ontem. Só que Deus tem um momento que Ele está trabalhando, tem a hora certa. Sabe? Cada peça desse quebra-cabeça do teu problema, da tua vida, ele precisa ser encaixado na hora certa. Tem coisa que se acontecer agora, lá na frente vai dar errado. Então Deus tem um momento certo para tudo. Deixa só eu falar isso aqui para a gente encerrar essa reflexão e eu dar os avisos aqui, a gente ir para o quadro Socorro Vem do Alto, que está bem interessante. Mas deixa eu te falar isso aqui. Lembra da situação que passou Esther, que passou Mardoqueu? Aquele Ramã, aquele homem perverso de Agag, ele odiava o povo de Deus, era inimigo do povo de Deus, e ele estava ali na corte com o rei Xerxes. E aí eu te pergunto assim, será que Deus não sabia que quando aquele homem ele tivesse um posto muito alto, ele não iria mandar matar o povo dele? Deus sabia disso. Aí eu te pergunto, então por que Deus permitiu ele chegar naquela posição, se Deus sabia disso? Mas se você observar, Mardoqueu não sai da posição que está, fica sempre ali na porta do rei, enquanto Ramã vai subindo, até se tornar muito grande dentro do governo de Xerxes. E aí ele vai e lança aquele edito que no dia 13 do último mês do ano o povo de Deus ia ser exterminado, e ele ainda paga uma quantia ao rei. E o rei não sabia quem era aquele povo e autoriza tal situação porque ele mente, porque ele diz que é um povo maligno, um povo que se rebela. E aí o desespero consome Esther, consome Mardoqueu e todo o povo de Deus que estava habitando ali em Suzã e nas províncias, nas demais províncias. E aí essa angústia fica. Já imaginou você saber o dia certo da sua morte? Já imaginou, digamos que isso aí foi em fevereiro, e você fica até dezembro sabendo que cada mês que passa se aproxima da tua morte e você não pode fazer nada porque alguém poderoso decretou isso? E aí o povo começa a orar e não acontece nada. Todo mês que o povo ora não acontece nada. Não acontece nada. E a angústia aumenta, porque a situação é calamitosa, exige um milagre e nada acontece. E parece que cada dia que passa você vai ficando mais apertado, mais sem saída, sem solução, sem recurso, mais angustiado. E as pessoas dando versículo, mandando um vídeo, e nada muda na tua vida, e aquilo vai te irritando, vai tirando tua esperança, e de hora que você não aguenta mais versículo, não aguenta mais vídeo, e parece que Deus não está vendo nada, e parece que Deus não está enxergando nada. E aí acontece aquilo, e Mardoqueu fica ali todo dia na porta, mas ele não se curva diante de Ramã, ele não se curva, não adianta, ele não se curva. E a fé daquele homem é tremenda, porque ele não se curva. Ele podia dizer, eu vou me curvar logo, porque quem sabe eu fazendo isso, esse homem tenha piedade de mim, me poupe, pode matar os outros, mas me poupe. Não, mas ele foi fiel, não se curvou. E ali tem uma situação anterior que ele desenrola uma trama de morte contra o rei, e ele desenrola essa trama e entrega para o rei toda essa situação, e fica anotado nas crônicas reais. E o rei não faz nada por ele naquele momento.
E cada vez mais que Ramã cresce, ele ganha confiança. E aí ele já começa a construir uma forca gigante para matar Mardoqueu lá. Porque ele odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava a ele. E aí que se constrói a forca. E ele começa a contar para os seus amigos, faz uma reuniãozinha na sua casa. Ele diz, olha, eu estou crescendo muito no reino, eu sou um homem importante, o rei vai dar um banquete, só convidou a mim. A rainha, na verdade, vai dar o banquete, só chamou o rei a mim, eu sou quase o rei, né? Eu imagino ele pensando dessa forma. E a mulher dele, né? E os amigos ali dizendo, eita, que coisa maravilhosa, né? E falam dessa forca que está sendo construída. E aí a situação vai, se agravando. E aí chega o dia que ele vai pedir para o rei o enforcamento de Mardoqueu. E com certeza o rei ia permitir o enforcamento de Mardoqueu, porque Ramã era muito prestigiado, era grande, ele ia possivelmente inventar uma mentira. E era a ordem do rei que todos se prostrassem diante de Ramã. E aí chega um momento que ele está tão empolgado naquela reunião que ele diz, eu vou lá pedir o enforcamento dele, né? E ele está indo à noite. E na madrugada o rei ele não dorme, não consegue dormir. E alguém pensa assim, meu Deus, já faz esse tempo todo que há um decreto de morte, já faz esse tempo todo que está acontecendo isso, e Deus não faz nada. Deus não está vendo nada, parece que Deus abandonou a gente. E na hora que esse Ramã está indo, que ele vai chegando lá no palácio, o rei anteriormente está angustiado e diz, eu quero ler as crônicas reais. E quando ele vai abrir as crônicas, está em cima da situação, abre em cima da passagem lá do momento que Mardoqueu livra ele de um assassinato. Ele diz assim para os servos dele, o que é que foi feito para esse homem que fez essa grande obra, essa grande benevolência ao rei? E dizem para ele, olha, rei, não foi feito nada, que a gente saiba, não foi feito nada. E na hora que ele lê isso, chega o Ramã para pedir enforcamento. E ele, quando Ramã chega, ele deixa nem Ramã falar. Ele diz, quem é que tá aí fora? Tô ouvindo um barulho. É Ramã, manda ele entrar. Ele disse para ele, Ramã, o que é que o rei deve fazer para um homem a quem ele quer honrar? Um homem eminente. O que é que eu devo fazer para ele? Para uma figura como essa? E Ramã pensou assim, claro que deve ser eu, né? Porque quem é maior que eu, né? Então a soberba dele era muito grande. E aí ele fala, não, rei, o que tem que fazer é o senhor dar sua roupa para ele, sua coroa, seu cavalo, que só o senhor monta, e pegar um alto oficial do teu governo e sair andando com esse homem na praça, dizendo assim o rei faz para quem ele quer honrar. O rei disse, tá bom, tá certo, gostei. E aí ele já ficou feliz, aquela emoção dentro dele, né? Ele diz, gostei. Então, tudo isso aí que você falou, faça para Mardoqueu. Não omita nada. Do jeito que você falou, faça. Olha só o que acontece. Numa situação que parecia que Deus não estava fazendo nada, de repente acontece isso. Então, aos nossos olhos, parecia que Deus não estava trabalhando. Só que no mundo espiritual, na esfera espiritual, Deus já estava trabalhando. Porque aquilo não foi feito do dia para a noite. Então, primeiro Deus permite Ramã crescer, Mardoqueu e Esté passar por aquela situação, permite ele criar a forca, porque se Deus tivesse agido antes, ele não tinha feito a forca, ele não tinha preparado a forca, ele não tinha dado essa ideia. Então Deus sabe o momento certo de agir na minha e na tua vida, porque se Deus tivesse agido antes em favor de Esté, de Mardoqueu, daquele povo, Esté não teria sido rainha. Então nada do que aconteceu ali teria acontecido. Então na hora certa acontece aquilo. E Ramã ali fica desestruturado, porque ele vai lá do ápice de onde ele estava e ele desce. E aí ele vai, com aquela angústia, ele corre para casa e conta para os amigos que não conseguiu pedir o enforcamento dele, teve que fazer isso. E alguém vai lá e diz, olha, se esse Mardoqueu aí for judeu, eu vou dizer uma coisa, você só começou a cair agora. Ou seja, então quer dizer que já havia uma fama do povo de Deus, de que quando Deus começava a agir, ele não parava mais e os inimigos iam cair. E aí, ele disse, se ele for judeu, a tua queda começou agora.
E quando ele está lá no meio daquela reunião, tem um banquete de Esté. O pessoal diz, bora, o rei está te chamando para o banquete. E quando chega no banquete, a situação é pior, porque já é o segundo dia do banquete. E Esté vai dizer, o rei vai dizer, rainha Esté, o que é que você quer? Se você pedir a metade do reino, eu lhe dou. Ela fez, não, rei, eu não quero nada disso, não. Eu só queria uma coisa simples, que o senhor livrasse a mim e o meu povo, que fomos vendidos para ser mortos. E o rei disse, quem foi que fez uma coisa absurda como essa? Ela disse, foi esse Ramã aqui. E aí, a fúria do rei cresce, ele sai do local, e o Ramã voa em cima de Esté ali no divã, para pedir clemência, e fica desesperado ali tocando na rainha. E quando o rei volta, disse que vai abusar da rainha na minha frente. Quando o rei fala isso, já está decretado o que vai acontecer com ele. As pessoas já cobrem ele ali, e alguns dos servos dizem, rei, esse aqui, ele construiu uma forca para matar o homem que te salvou. Aí pronto, aí o rei mandou que fosse enforcado ele e a família lá. E a posição de Mardoqueu muda completamente, e um grande livramento ocorre, não só para Mardoqueu, para Esté, mas para todo o povo de Deus. Então muitas vezes a gente fica achando que Deus não está trabalhando, e aquelas pessoas que estão à nossa volta, que pode fazer até uma coisa e outra não faz, vai mandando versículo, e a gente começa a se encher daquilo, porque são versículos vazios, são palavras vazias, são orações vazias, e a gente pensa assim, estamos perdidos. E parece que Deus abandonou e não está fazendo nada. Só que Deus vem trabalhando de uma maneira extraordinária, numa linha que a gente não vê. Não é na linha temporal, é na linha eterna. E Deus vinha trabalhando, e cada coisa ali daquele quebra-cabeça da situação de Esté foi encaixado no seu tempo. E tudo tem um tempo certo. Então eu quero deixar essa palavra aqui, essa reflexão, pequena reflexão, para pessoas que estão carecendo de uma ação de Deus e que não aguenta mais receber versículo, que não aguenta mais palavra vazia. E eu posso te dizer, o teu socorro vem do Senhor, assim como Davi. Creio que Davi, numa situação como essa, mais uma vez cercado por inimigos, Davi teve a sua trajetória marcada pela perseguição de seus inimigos, e mais uma vez Deus livrou Davi. Por isso que ele vai escrever, muitas são as tribulações de um justo, mas Deus o livra de todas. Então, tem um tempo certo. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando já na tua vida. Você não está vendo. Ou talvez você vê e está com pressa. Você quer que seja mais rápido. Mas nesse processo aí, está muito claro que cada coisa teve um tempo certo para poder se encaixar toda a situação. Porque Deus queria se livrar do povo de Agag desde a época de Saul. E Saul não fez o que Deus quis. E essa foi a ocasião que Deus achou. E às vezes Deus quer se vingar do inimigo. E dentro da situação que você está vivendo é uma ocasião e Deus vai fazer justiça. Porque diz a palavra que a base do trono de Deus, o trono de Deus está firmado em juízo e justiça. Com Deus não há suborno, com Deus não há parcialidade, com Deus não tem essas coisas. Não tem arrumadinho, não tem isso, não tem costa quente. Com Deus é, como está escrito em Amós, Ele não culpa o inocente e também não inocenta o culpado. E pode ter certeza que Deus está agindo em teu favor. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para abençoar a tua vida, tá bom? Deixa rapidamente aqui eu passar os avisos para vocês, tá? Que a gente vai aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. Tem uma questão aqui interessante. Agora em fevereiro a gente vai estar lançando o nosso primeiro documentário no RBT Plus, e eu quero até falar o tema para vocês aqui. A gente vai abordar essa questão das igrejas que são pintadas de preto e que tem uma configuração de culto bem diferente da tradição cristã, né? Que a gente tem essa tradição de culto que já vem desde lá de Atos dos Apóstolos, né? Paulo vai dizer em Coríntios que quando a gente se reúne, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem profecia. Tem todo um modelo de culto que, pelo menos eu aprendi assim. E surgiu, né, de um tempo para cá, essas igrejas que elas têm trazido, né, uma proposta de modernidade para os cultos, falando que o argumento aqui é para trazer pessoas para Cristo, para salvar almas, né? E tem seus templos pintados completamente de preto, né? Tem um culto diferente, uma forma diferente. E a gente vai estaremos lançando nosso primeiro documentário no RBT Plus, e o título é Igreja Preta,
um símbolo de modernidade ou de apostasia. E a gente já está em produção esse documentário e a gente vai estar lançando no RBT Plus. Você que está nos ouvindo pela rádio, você obviamente só vai poder assistir se inscrever no RBT Plus, que é o nosso canal do YouTube, tá bom? Então você vai no buscador do YouTube agora e coloca aí RBT Plus. A primeira opção, você se inscreve, ativa as notificações, porque assim que esse documentário for lançado, você vai poder assistir aí no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, na sua Smart TV. E é um documentário que vai falar muito com você, vai trazer muita clareza. E a gente vai estar abordando esse tema aí, nesse primeiro documentário. Então é bom que você se inscreva aí, tá bom? E vocês que são mais antigos, que não sabem como é que funciona isso, que só escuta pela rádio, fale com alguém da família e diga, olha, se inscreva nesse canal aqui, anote no papel aí, RBT Plus, e peça para assistir esse documentário, tá? E assim que lançar eu vou avisar aqui na rádio também para que você possa assistir lá. E a partir de agora, nesse ano 2025, nosso canal vai estar sempre lançando documentários para edificar a fé do povo de Deus. E a gente também está em produção de um filme, né? Estamos produzindo um filme para lançar lá. Então nós teremos nossa programação de rádio, nossos podcasts e documentário, filme, tá bom? Então vale a pena você se inscrever no canal. Quero agradecer os que já estão inscritos lá no canal. Nós temos uma audiência muito qualificada de pessoas que a gente vê que conhece Bíblia. Pelos comentários a gente percebe que as pessoas têm conhecimento bíblico. Agradeço a todos que comentam, que compartilham suas experiências de fé ali, que está edificando a vida de muitas pessoas, tá bom? Então continue compartilhando nosso canal, fazendo essa boa obra evangelística. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que o formato do programa Última Chamada também mudou. Nós temos 4 programas no mês e 2 serão no formato normal, com o quadro Socorro Vem do Alto e a palavra no final, e 2 vão ser de libertação, né? Então, o próximo programa, quinta-feira, a gente vai estar fazendo aqui o formato diferente, falando só sobre libertação. A gente vai fazer uma enquete na nossa lista de transmissão dos temas e você vai poder escolher o tema que a gente vai estar abordando aqui, tá bom? Então, faça parte da nossa lista de transmissão também. Você vai lá você vai no seu WhatsApp anotar, que é o 83, né, que é o DDD da Paraíba, 839 9105 6834, 839 9105 6834. E para você que está ouvindo de Portugal, de Angola, você tem que colocar o 55, né, na frente, mais 55, aí fica 839 9105 6834, mais 55 839 9105 6834. Lembrando que esse número também é chave Pix para você que quer ofertar e ajudar a manter o programa no ar. Nosso programa não tem patrocínio, nosso programa não tem comercial, nós não temos parceiros comerciais. Nosso programa é inteiramente mantido com a oferta dos ouvintes. Nós não queremos misturar essa coisa assim, sabe? Não tenho nada contra quem faz, mas a gente não quer misturar. A gente pediu a Deus sempre para manter o programa dessa forma. Só palavra no programa, sempre palavra, sabe? Para não dar espaço para essas coisas. E de certa forma até contaminar, né? Porque depois você abre espaço para uma coisa, para outra, e quando você vê, você perdeu a linha do que você está fazendo, né? E nosso objetivo aqui é só pregar a palavra. Então, anote o nosso WhatsApp e oferte, né? Se você não usa o Pix, que eu acho que todo mundo já usa, mas você pode falar com a gente pelo WhatsApp que a gente vê um outro modo para você ofertar, tá bom? Você não vai ficar de fora de maneira nenhuma, tá? 839 9105 6834. Se você é abençoado por esse programa, abençoe de volta, tá? Tem muita gente que é abençoada há muito tempo e que fica se segurando para não abençoar. Abençoe porque é Deus, sabe? Se você observar, você está sendo abençoado e são outras pessoas que estão fazendo isso para que você seja abençoado. Então também faça agora para que outros sejam abençoados. Se a gente agir sempre assim, a gente não vai quebrar esse ciclo, né, de bênção que Deus tem trazido para nós, tá bom? Então vamos ficar nessa expectativa aí. Nosso primeiro documentário do RBT Plus, Igreja Preta, um símbolo de modernidade ou de apostasia. Vai ser um documentário tremendo, tá? Tá em produção. Vamos lançar agora em fevereiro, se Deus quiser. E depois teremos um filme, né, um curta-metragem que a gente está lançando lá. Então o RBT Plus vai ser bênção na tua vida. Vai ter sempre algo edificante para você assistir e para você compartilhar e evangelizar pessoas, tá bom? Lembrando que nosso programa está sendo gravado e também vai ser postado lá no RBT Plus, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, que tem essa situação aqui, que
para muita gente parece bobagem, mas eu acho interessante que abordar esse tema hoje. A gente vai estar abordando isso aqui, essa questão dessa irmã aqui, tá bom? Então, fica aí com a gente, faz a tua oferta, né? Oferta para manter o programa no ar. Eu quero agradecer a todos os ofertantes que têm ofertado. Você que é ofertante e não ofertou, não deixe, não pense que sua oferta não faz diferença, porque é pouco. Faz diferença sim, porque todos os poucos juntos, né, tornam muito. Então, oferte para a gente pagar o nosso horário aqui a 100.5 continuar no ar, tá bom? Então, você que ainda não ofertou, faça sua oferta, e você que tem no seu coração um desejo de ofertar, leve isso à frente e oferte. 839-9105-6834 é o WhatsApp do programa e a chave Pix para você estar mandando sua oferta, tá bom? E agradeço a vocês aqui que, quando eu falo isso, chega a oferta aqui, tem a notificação aqui no nosso WhatsApp não, é celular aqui, vai chegando notificações. E agradeço a você que manda 20, 15 reais, 30 reais, toda oferta dada com coração agradecido ao Senhor é bênção pra gente manter nosso programa no ar, tá bom? Então vamos lá, vamos soltar aqui a vinheta e em seguida a gente vem aqui com o quadro Socorro Vem do Alto, tá bom? Então fica aí com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz, pastor. Me converti há pouco mais de um ano e conheci a programação através da internet. Gosto muito do quadro O Socorro Vem do Alto. O ensino é muito prático, simples e direto. Até criança entende. Por isso gostaria de tirar uma dúvida que há semanas está me machucando. Eu gosto muito de praia. Desde que me entendo por gente, tenho o costume de quase todo final de semana ir à praia. Porém, há umas semanas atrás, aconteceu um fato que foi levado à minha liderança, na igreja onde congrego, e por causa disso, acabaram me disciplinando. Eu estava tomando banho de praia. Aí um irmão da igreja, que tem um quiosque lá na orla, me viu de biquíni e mostrou às irmãs do conjunto que faço parte. Elas levaram ao pastor e ele decidiu me disciplinar por 30 dias ou mais. Com isso, fui proibida de cantar no conjunto. Isso me deixou extremamente triste. Eu sempre fui à praia e nunca vi mal nenhum nisso. A minha disciplina está correta? Ir à praia é pecado? O que o senhor me aconselha? Tá aí a questão da nossa irmã. Vamos procurar abordar aqui à luz das escrituras, e também eu quero que você que faz parte do RBT Plus, nosso canal do YouTube, quando for postado, comente lá a opinião de vocês, a participação de vocês. É muito importante. Os comentários de vocês são tão bons que dá um programa à parte, né? Os testemunhos, os comentários, né? E não deixe de comentar. Dê o like lá também. Sempre que você assistir o vídeo, dê o like lá, comente e compartilhe a bênção do céu, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar aí, eu não vou nem para essa parte da pergunta se é certo ou errado, se é pecado ou não, se foi certo. Eu quero abordar para essa questão da disciplina, né? Que as igrejas aplicam, algumas igrejas aplicam a disciplina, né? Você vai ser disciplinado, né? E aí as pessoas passam um período, né, sem fazer nada no grupo que você faz parte da igreja, algum tipo de atividade, e as pessoas voltam, né, depois da disciplina. Diz que por exemplo, 30 dias. Tem casos que são mais de 30 dias. E eu já tive vários amigos, né, irmãos que congregaram nessas igrejas assim, e que passaram por essas disciplinas, né? E a primeira coisa que eu quero abordar é que Paulo vai nos advertir na sua carta, que ele vai dizer que o rigor ascético não tem poder contra a sensualidade, contra o pecado. Ele vai dizer que coisas desse tipo, né, não só a disciplina, mas como não toque nisso, não toque naquilo, não vai resolver a situação interna, porque o pecado ele está dentro do nosso coração, algo que a gente comete de errado. Não estou falando que o que a irmã está fazendo está certo ou errado, não cheguei nesse ponto ainda, eu vou abordar. Mas o que eu estou falando é que as disciplinas que as igrejas aplicam, elas visam, né, corrigir o pecado da pessoa. Então, se você canta e você cometeu algo que na visão daquela igreja daquele ministério está errado, você não vai mais cantar. E aí durante 30 dias você não canta. Se você toca algum instrumento, durante 30 dias, 60 dias você não toca. Se você prega, você não prega mais. Se você evangeliza, não evangeliza mais. E aí vai. E a igreja visa fazer isso. Só que o apóstolo Paulo, ele vai lá e, não só em uma carta, mas em várias, ele fala desses rudimentos, né, que eles eram muito praticados pelos judeus,
Os judeus tinham muito essas metodologias, não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo, para combater coisas que estão dentro da gente. E na minha visão, essa aqui é a minha visão, tá? Esse tipo de disciplina não vai resolver o problema. Se a senhora tem um problema e as irmãs, as pessoas, as lideranças estão argumentando que é um pecado, que é algo que está muito errado na sua vida, irmã, essa disciplina não vai resolver. A senhora não vai ser sarada, não vai ser, como foi dito, né, para ser tratada durante 30 dias. Então, quer dizer que se o que a senhora cometeu é um pecado, então em 30 dias que a senhora não fizer a atividade que a senhora fazia na igreja, a senhora vai ser sarada disso, sabe? Cada dia que passa, a gente vê dentro das igrejas evangélicas metodologias humanas sendo aplicadas como doutrina e a Bíblia sendo deixada de lado, entendeu? Eu, pelo menos já li na Bíblia, que diz o seguinte, lá em Tiago, capítulo 5, se não me engano: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais sarados. Então a metodologia apostólica está dizendo o seguinte: você confessa o teu pecado um para o outro, se são vários irmãos, e um ora pelo outro, e aí você recebe cura. Não está falando, olha, se aconteceu isso aí, você aplica uma disciplina de 30 dias, o irmão não prega, não canta, não toca, ele não faz nada, e aí em 30 dias ele é sarado. Não está dizendo isso na Bíblia. Então o primeiro ponto que eu abordo é essa questão de que se a senhora fica esses 30 dias fora, que a senhora não concordou, mas se a senhora ficar, a senhora vai ser sarada de algo que os irmãos falaram que foi pecado, tá? Eu ainda vou entrar nessa parte se está certo ou errado, mas o primeiro ponto que eu queria tocar é esse, porque eu já vi muita gente que foi para a disciplina e na disciplina se desviou, né? E aí se desviou. Eu já vi pessoas que ficaram lá 2 meses, né, ali na igreja, só frequentando ali e tal e tudo mais, e acabou indo de vez para o mundo, né? Então a metodologia bíblica apostólica é diferente, é a da confissão. E outra coisa, só confessa quem está arrependido, né? Então a pessoa, para confessar algo para outro irmão, é porque há uma atitude de arrependimento. Então o primeiro ponto que eu abordo é que, na minha visão, essa questão de disciplina, isso não resolve nada, né? A pessoa pode até, essa disciplina é tão infantil que a pessoa pode até fazer o seguinte: eu já vi casos assim, já congreguei na igreja assim, a pessoa disciplinada, o pastor diz: olha, fique vindo direitinho para os cultos, fique chegando no horário, tal, daqui a pouco você vai estar de volta. Então a pessoa pode continuar com aquele sentimento dentro dela, né? Aquele sentimento pecaminoso, seja qual for a área, e aí você começa a chegar direito, né, na igreja, no horário, você faz o penteado que o pastor gosta, você veste a roupa que o pastor gosta, você levanta a mão, canta, você fica chorando, é eufórico, e o pastor diz: olha, a disciplina está dando certo. E aí, dentro de você, aquele desejo pode continuar latente lá, o desejo pecaminoso, mas como é algo externo, não vai ser curado, né? Então o primeiro ponto que eu abordo é essa questão dessa disciplina. É um método humano, é um rudimento humano, ineficaz, não resolve nada. É um método punitivo, como se fosse escola, né? Eu me lembro que na escola a gente gostava muito, na aula de educação física, quando terminava a aula, pegar os 15 minutos finais e jogar futebol. E aí quem fosse relaxado na aula, não fizesse como a professora ordenava, não ia participar do futebol. Então a pessoa ficava ali sentada só olhando os outros jogar, e na outra aula, e você, né, queria jogar futebol e fazer tudo certinho. Só que relativo ao pecado não funciona dessa forma, porque o pecado está dentro da gente. O pecado não está no biquíni que a senhora vestiu. Se a sua prática foi pecaminosa, o que está dentro da senhora não vai ser removido com 30 dias de disciplina, né? E principalmente uma coisa uma coisa infantil, tola como essa, que é não cantar no conjunto, não estar ali no conjunto e tal. Isso é muito infantil, isso não vai resolver o seu problema, né? Agora, partindo aqui para essa questão da praia, né? Se é errado você ir para a praia, se você está cometendo algo, deixa eu abordar aqui à luz da Bíblia essa questão.
Primeiro que a praia, não existe pecado na praia, né? A praia é o que? Areia, água salgada, né? Peixes, algas, né? Então ali não existe pecado ali, né? Como eu já falei. O pecado não está nas coisas, está na gente. O pessoal diz, não toque nisso, como eu já falei aqui, o texto que Paulo vai dizer que se você foi liberto por Cristo, não volte a esses rudimentos humanos, não toque isso, não prove aquilo, como se aquela coisa ali, você não tocando, vai combater o pecado. O pecado está no ser humano. Se você tirar o ser humano do planeta hoje, da Terra, a Terra fica uma maravilha, porque o problema está na gente. O problema não está nos animais, não está na praia, não está nos ambientes, não está em nada. Se tirar o ser humano hoje da Terra, se o ser humano fosse transportado hoje para outro planeta, a Terra ficaria em paz e o outro planeta teria problema. Entendeu? Para você entender como é que é a situação. Então, na praia não há pecado. Não há nenhum pecado na praia. Eu já fui na praia e quando eu era criança, e faz tempo, e tomei banho lá e me divertia, jogava futebol, e eu não via nenhum pecado ali, né? E aí eu já fui na praia também à noite e não vi nenhum pecado na praia. Pelo contrário, muito bonito, né? Tudo muito lindo, tal. Esses dias até eu tava numa praia e fiquei lá na praia e tudo. Só que aí tem uma questão, né? Como um servo de Deus, como uma pessoa que serve a Deus, eu entendo que existem coisas que convêm, coisas que não convêm, entendeu? Por exemplo, a praia que eu estive esses dias, eu estava com a minha esposa e com as minhas filhas, e não tinha ninguém na praia, né? Não tinha ninguém na praia, a gente estava numa praia deserta, e a gente foi ali só contemplar. Teve outro dia que as crianças foram tomar um banho, mas também não tinha ninguém na praia. E por que eu procuro fazer isso? Porque eu não acho interessante para mim, por exemplo, ficar num local onde as pessoas ali estão bebendo, onde homens e mulheres estão seminus, né? E eu não acho interessante aquilo. Então, a única vez que eu fui para uma praia lotada com pessoas assim é quando eu era criança, né? Que eu ia com minha mãe. Depois que eu me converti, eu não lembro de nenhum momento que eu fui para uma praia lotada de pessoas servindo a Deus, né? Porque eu acho que não convém a mim tirar minha camisa e ficar de sunga numa praia como eu fazia quando eu era criança. Porque para mim, a sunga, né, que é a vestimenta que a maioria dos homens usam quando estão na praia, para mim a sunga é como se fosse uma cueca, né? A única diferença é o tecido que muda. Então, eu não acho conveniente eu estar de cueca na frente das pessoas. Por exemplo, se essa questão da sunga fosse uma coisa normal, é normal você ficar na frente das pessoas na praia, então eu vou sair na rua da minha casa de sunga, eu vou colocar o lixo para fora de sunga, eu vou na padaria de sunga, eu saio e vou de sunga na padaria, né? Sairia, porque se a diferença é o tecido, mas ninguém faz isso, porque a pessoa fica com vergonha, constrangedor, tá? E tem alguém até que pode estar ouvindo e achando que isso é religiosidade, é caretice, mas não convém, e a gente sabe que não convém, porque a gente, quando se converte, a gente tem outro entendimento acerca do nosso corpo, como a Bíblia fala, como Paulo vai dizer lá em Coríntios, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e a gente tem que cuidar desse templo, e se o nosso corpo é um templo de algo santo, a gente não vai expor o nosso corpo. E aí eu passei a entender que o corpo do homem, como está lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano, é 7, que fala do casamento, 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que o corpo do homem é da mulher, da sua esposa, e o da mulher do seu marido. Então eu entendo que o meu corpo é para minha esposa, com quem eu casei, entendo que o dela é para mim. Então, se o meu corpo é para ela, eu não vou pegar o meu corpo e vou expor numa praia, ou em qualquer outro lugar que seja. E se o corpo dela é para mim, ela não vai expor para outras pessoas estarem lá olhando. Então, essa questão se é pecado ir para a praia, o pecado não está na praia. Eu já falei, o pecado está no ser humano. Então, também não estou falando que a senhora cometeu nenhum pecado, eu vou chegar lá nessa parte. Mas o que eu quero falar é responder a sua pergunta aqui de maneira clara. O pecado não está na praia, o pecado está nas pessoas que estão frequentando a praia. E quais os possíveis pecados que acontecem ali? A Bíblia fala, por exemplo, que a lascívia é um pecado. E o que é a lascívia? A lascívia é você provocar em outra pessoa desejos
que não podem ser consumados e que são ilícitos diante de Deus, né? Como eu já mencionei que o corpo do marido é para a mulher e o da mulher é para o marido, então se uma mulher se veste de uma maneira que ela está seminua, né? Porque o biquíni é como um sutiã e uma calcinha, né? Então é a mesma coisa, só muda o tecido, né? E tem até calcinhas que são mais compostas do que alguns biquínis. Então a mulher está seminua. Então todas as suas partes ali sensuais estão à mostra. E ali ela pode estar naquele local, naquele ambiente, ali na praia, tomando banho, se bronzeando, fazendo o que quer que seja. E ali tem homens olhando e está provocando desejo de lascívia naqueles homens que ali estão. Então isso é pecado à luz das Escrituras. Ainda que a intenção da senhora não seja causar isso, a senhora não teve, quando foi para a praia, não teve intenção, quando colocou um biquíni, de causar esse tipo de coisa, mas se causou isso nas pessoas, a senhora não sabe, a senhora não tem como saber se causou, mas provavelmente sim, né? Provavelmente sim. E aí, da sua parte, está havendo uma situação pecaminosa, que, ainda que inconsciente, está acontecendo. E ali vários homens podem estar olhando para a senhora e sendo provocados por aquela situação, pela vestimenta que a senhora está utilizando naquele local, e o pecado está ali. Então veja, o pecado não está na praia, mas o pecado está nas pessoas, na vestimenta que a senhora pôs e nos homens que estão ali olhando, entendeu? Então volto lá para aquilo que eu falei. Por que eu não vou para a praia? Porque eu não acho conveniente eu, como homem casado, ficar olhando para aquelas mulheres que estão ali, né? Daquela forma, né? Assim como eu não acho conveniente minha esposa estar assim, eu estar assim, minhas filhas estarem assim. Então as poucas vezes que eu fui numa praia de dia com a minha família, foram em praias desertas que não tinha ninguém, né? E não foi nem de manhã, foi à tarde, né? As poucas vezes. Então, isso aqui é o que diz a Bíblia, tá? Então, a gente precisa compreender isso aí, compreender bem esse primeiro ponto que eu abordei, essa questão da disciplina. Então, se há um desejo de lascívia na senhora, não estou falando que há, mas se há um desejo de lascívia na senhora, nos homens que ali estão, a disciplina de ficar 30 dias sem cantar no conjunto, isso aí não vai tirar esse desejo da senhora e tampouco de quem está lá na praia. Então a senhora pode estar ali 30 dias e quanto mais se proíbe, mais vontade dá de fazer. Paulo que vai dizer isso lá em Romanos. Paulo que vai falar que a lei ela veio para aviltar o pecado. Ou seja, não faça isso, não faça aquilo. E aí as pessoas faziam cada vez mais, né? Essa é a natureza humana, né? Então a disciplina... Por isso que essas igrejas que aplicam essa metodologia de disciplina são as que mais têm escândalos de prostituição, por exemplo. Paulo vai dizer que essa metodologia não tem poder contra a sensualidade e o pecado. E isso, de fato, é uma verdade, né? Então... um possível pecado que a senhora possa estar cometendo é isso, né? Ir para a praia não é pecado, como eu respondendo a senhora. Mas na condição que a senhora foi, existia uma situação de pecado, entendeu? Por exemplo, já fui muitas vezes à praia à noite com irmãos da igreja, a gente leva um violão, uma Bíblia, e ali a gente louva, a gente adora a Deus e tudo. Então ali teve pecado? Não teve. Ali a gente até já ganhamos almas para Jesus na praia assim à noite. Ali teve pecado? Não, pelo contrário, o nome do Senhor foi glorificado. Porque não tem pecado na praia. Mas, agora, se a gente for de dia, eu vou de dia lá, eu tiro a blusa, tiro o short e fico lá só de sunga. E ali tem outras mulheres, ali minha esposa da mesma forma, outros irmãos da igreja estão assim, né? Você já imaginou? A senhora falou que o irmão trabalha no quiosque da praia e foi lá, viu a senhora e falou para os irmãos e até, não sei se gravou o vídeo, se fotografou, né, que expôs a situação lá. Não sei como é que ele expôs e provou isso, mas digamos que ele gravou um vídeo e tal, que ele bateu uma foto e mandou lá para a liderança e falou, olha, a irmã estava assim e tal. Então, para pensar a situação, se as pessoas viram uma foto, um vídeo, a senhora dessa forma, com que olhos os homens da igreja vão olhar para a senhora agora, né? Porque a senhora lá sempre vai com a vestimenta adequada para o culto, e agora os irmãos viram a senhora descoberta dessa forma, e nem todos os homens vão ter aquele mesmo olhar que tinham antes para a senhora, né? Não vão ter. Eu falo isso até por uma situação que a gente viveu na igreja quando eu era jovem. Tinha uma irmã lá que ela já era uma senhora casada, uma jovem senhora, uma bela senhora, e ela cuidava dos jovens, pregava, era uma mulher que ela e o marido dela faziam uma obra extraordinária com os jovens. Muitos jovens se converteram
ia para os estudos na casa deles e tudo. E o pastor gostava muito desse casal, cuidando dos jovens. E aí ela foi lá e postou na rede social da época, que era o Orkut. Ela postou fotos dela, né? Quando ela era mais jovem, quando ela tinha 19 anos, se eu não me engano, numa praia, com a vestimenta dessa. E aí todos os jovens comentaram aquilo, começou a comentar, viu a irmã tal. E aí os meninos, sendo bem sinceros, fez, rapaz, eu fico até com vergonha de olhar pra ela agora, depois disso e tal. Meu amigo, eu não vou pra lá mais não, fica vindo os pensamentos e tal. E aí aquele estudo na casa dela acabou. E aí eu fui conversar com ela, falei, olha irmã, eu assim, na minha opinião, acho que a senhora deveria pagar aquilo, porque toda a juventude da igreja, tanto menino quanto menina, tem uma visão da senhora. Nessa época eu não era pastor não, eu congregava na igreja. E eu disse, todo mundo tem uma visão da senhora, e com isso aí que a senhora postou, principalmente no público masculino, a visão mudou, e também de certa forma a senhora vai estar dando um precedente para que as meninas também do grupo de jovens, elas venham fazer isso também, né? E aí ela não gostou, não apagou, e começou a soltar indiretas e tudo e tal, enfim. Eu não imaginava que ela fosse tão orgulhosa dessa forma. E aí terminou que ela foi só caindo. Ela e o marido dela, acho que ela comentou com eles, foram caindo na fé, decaindo. E terminou que se separaram por adultério. E depois um filho dela foi assassinado, enfim. E a coisa desmoronou de vez, né? Talvez se ela tivesse sido humilde ali, escutada. Eu não vou falar que ela caiu por causa disso, né? Eu acho que tinha outras coisas, né? Mas, enfim. Então, essa questão, respondendo sua questão, a primeira questão eu respondi que esse tipo de disciplina não vai curar nada que possivelmente a senhora tenha cometido de pecado. Eu acho que na minha visão vai piorar, e na visão de muitos irmãos que estão ouvindo, sabe que isso não resolve, pecado não se resolve assim, como eu já falei aqui. Tiago, confessai as vossas culpas uns para os outros e oreis para que sejam curados, sarados. Então, através da confissão e da oração que se resolve pecados, né? Como está escrito na Bíblia, e não através desse tipo de disciplina. Não toque nisso, não faça aquilo, não mexa naquilo. Paulo diz que isso aqui não tem poder contra o pecado, contra a sensualidade. E a outra pergunta, se ir para a praia é pecado, não é. Eu já falei que não tem pecado na praia e não é pecado para a praia. Agora, na condição que a senhora foi, existiu uma situação de pecado, né? Como eu falei aqui, a lascívia é pecado. Paulo vai dizer em Tessalonicenses que cada um tem o seu vaso, ou seja, que é o seu corpo, um vaso feito por Deus, onde esse vaso abriga o Espírito Santo, que é o maior tesouro que nós temos. Ele diz que cada um saiba possuir o seu vaso em honra e não em desonra com desejo de lascívia. Então, nessa situação que a senhora foi para a praia, o pecado não está na praia, está no que a senhora fez, né? Ficar seminua naquele local e existir toda essa situação aí, né? Agora, outro ponto que eu queria abordar é que tem algumas ou muitas coisas que o pessoal faz, o povo crente, que não é conveniente para a gente. Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo fala que todas as coisas são lícitas, ele diz, mas não vou me deixar me dominar por elas. Então, ir para a praia é lícito, só que não nessa situação, não convém nessa situação. Por exemplo, eu já falei que eu fui e com a minha família eu vou num lugar deserto, não tem ninguém, a gente se diverte, brinca e volta para casa. E poucas vezes eu fiz isso, né? E nunca fico de sunga, né? Fico de bermuda e tal. E minha esposa, ela nunca tomou banho assim na praia. Ela vai ficar ali guardando nossas coisas e eu fico brincando com as crianças, né? A gente vai mais por causa das crianças. Porque em mim, sinceramente, não vejo necessidade de ir à praia. Muitas vezes eu saio me coçando da água. Quando eu tomo banho naquela água salgada, eu fico coçando o braço todo e eu não gosto, né? Mas cada um tem seus gostos aqui e a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo essa condição, né? Então não há o pecado ali, mas existem coisas que são mais convenientes. Por exemplo, se a senhora fosse fazer isso em outro local, enfim, com a sua família, com o seu marido, não sei se a senhora tem marido, se a senhora é casada, mas enfim, seria mais conveniente do que estar numa praia pública, onde tem quiosque, onde tem pessoas, porque isso, além da questão da lascívia, escandalizaria a fé. Por exemplo, eu acredito que a senhora não chegaria com um biquíni numa padaria próxima à sua casa, não iria num comércio próximo à sua casa. Por que a senhora não iria de biquíni? Porque seria algo escandaloso, os homens iam ficar olhando, ia ficar aquela cobiça. Então, se a gente não deve fazer isso próximo à nossa casa, naquele local, por que a gente vai fazer isso lá na praia, né? Onde também está lotado de gente.
Então há o pecado da lascívia, e não só nessa questão de usar biquíni, porque já participei de vários cultos, inclusive na igreja que eu congregava, antes de pastorear, que meu pastor repreendeu as irmãs pela roupa que elas estavam usando, que estava atrapalhando o culto, né? Então a gente não pode ser infantil ou hipócrita de pensar o seguinte: não, mas a maldade está nos olhos de quem vê. Na realidade, isso não existe. Deus, ele fez o homem para a mulher para o homem, né? Então o homem se interessa pelo formato que o corpo da mulher tem, porque foi Deus que fez isso, e a mulher se interessa pelo formato que o corpo do homem tem. Então, se de alguma maneira eu exponho meu corpo de alguma forma que seja sensual, eu vou estar provocando desejo de lascívia no irmão ou na irmã, e isso é pecado. Então isso não convém. Então o ambiente não é só praia. A gente não pode se restringir aqui à praia e falar que em outros ambientes eu posso ir, e como nos ambientes de culto, onde várias irmãs vão com roupas absurdas que provocam isso. Eu já fui pregar numa igreja, essas igrejas que gostam de colocar a cadeira no púlpito ali para os homens sentar, e a gente ficou ali sentado, e eu sinceramente pensava na minha cabeça, eu fiz, como que esse pastor ainda tem essa visão e não se constrange com isso? Vem aqui cada mulher, uma pior do que a outra, aqui nesse local, cantar, dar o versículo, e esse monte de homem aqui sentado, isso é uma coisa constrangedora, isso é uma coisa... Na minha cabeça eu estava revoltado, eu fiz, isso é ridículo, como é que um pastor se diz espiritual e ele age com hipocrisia? Porque isso aqui, na minha cabeça eu pensei, isso é a maior hipocrisia do mundo. Será que ele não está vendo isso? Será que ele não é homem? Será que esses outros homens aqui não são homens? E tinha irmão ali que a gente via que eram pessoas assim, cínicas, faziam glória, assim, olhando para as nádegas da irmã e tal. Eu estava revoltado com aquilo. E aí você já imagina na hora que eu peguei o microfone para pregar, né? Eu só preguei uma vez lá, depois não preguei mais, né? Depois dessa pregação. Então, a gente não pode ter isso, irmã. E agora eu vou ser bem sincero com a senhora. Eu não venho para aqui para ganhar seguidor, nem nada. Eu sou bem sincero. Eu não acho, a minha opinião aqui, eu não acho que uma serva de Deus, uma genuína serva de Deus, nascida de novo, eu não acho que uma serva de Deus, ela ponha uma roupa como essa, um biquíni, e fique no meio de um monte de gente, inclusive homens, e ela não se constrange. Eu não acredito que uma serva de Deus que se converteu, que ela faça isso. Eu acredito que o que precisa na senhora para a senhora compreender toda essa situação é o novo nascimento. Essa questão da disciplina não vai mudar a senhora, não vai mudar o seu pensamento. O que precisa acontecer é o novo nascimento. A senhora precisa se arrepender disso, sabe? Porque na cabeça da senhora talvez não tenha nada de grave nisso, né? E como a senhora falou que, tipo assim, foi algo ingênuo. Na minha visão, na experiência que eu tenho, não foi ingênuo. Eu não acredito que uma mulher vai ficar nessa condição por ingenuidade, entendeu? Quando que eu conheço algumas irmãs que se vestem de forma elegante, de forma, né, que é elegante, que é bonito, mas que não tem sensualidade e que não gosta de expor nada, porque eu entendo que essas mulheres, elas têm o Espírito Santo, e quem doutrina a gente, como a gente deve se vestir, é o Espírito Santo. Então tem muitas igrejas que falam, você não pode usar uma calça, é só saia, né? Senão você vai ser disciplinada. E aí as mulheres botam a saia. Mas se você reparar, a saia é extremamente sensual. Porque o problema não está na calça, nem na saia. O problema está dentro da pessoa, e a pessoa tem uma essência de sensualidade, lascívia. Então, como ela não nasceu de novo, como ela não tem essa voz do Espírito Santo latente dentro de si, ela vai lá, tá bom, na minha igreja só pode saia, mas eu vou colocar essa saia aqui, que tem esse lascão, que é apertada, sabe? Eu vou mandar apertar aqui a saia, eu vou fazer isso, e vai continuar sensual. Eu lembro que uma vez a gente, no nosso grupo de jovens, a gente foi apresentar uma peça, e tinha uma irmã que ela... congregava numa igreja assim, que não podia usar calça, e aí na peça a personagem estava vestida de calça, era uma escola e tal, e foi uma luta, e ela disse que não podia vestir e tal, foi aquela batalha terrível. E aí ela vestiu, no final o pessoal convenceu ela a vestir, ela disse que ficou muito mal por aquilo e tal, beleza, porque a igreja dela não permitia, né? E aí um dia eu fui visitar a igreja dela, a convite de um irmão. E eu cheguei mais cedo, estava ali orando, sentei na minha cadeira, fiquei lendo a Bíblia, e de repente o salão estava vazio, aquele negócio, potoc, 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 aquele barulho de sapato assim. E quando eu olhei para o lado, era essa irmã com um salto alto, preto, uma saia vermelha, como se fosse uma espécie de couro, muito apertada, com um lascão daquele ali, marcando a sua vestimenta interior, íntima, né? E ela ficou tão envergonhada quando eu falei, paz do Senhor, irmã, que ela nem respondeu a paz e sentou lá na frente, né? E ficou ali envergonhada.
Então ela teve todo aquele problema para vestir uma calça, que não tem nada de errado naquela calça que ela estava vestindo, mas ela foi e colocou uma roupa como essa. Então o pecado, eu já falei, não está na saia, não está na calça, não está na praia, não está na lua, não está na rua. O pecado é dentro da gente. Então nossa natureza humana é cheia de desejos pecaminosos. Então eu acredito, irmã, que o que a senhora precisa é um novo nascimento. Sabe, a senhora precisa ter esse contato, a senhora precisa ter esse ensino, a senhora precisa conhecer a palavra, para que a palavra promova o novo nascimento. E eu acredito que quando isso acontecer, a senhora não precisa a senhora não precisa de um guru espiritual para dizer, olha, irmã, a pessoa ficar perguntando, é pecado ir para a praia? É pecado comer pizza? É pecado levantar a mão? É pecado sentar? É pecado levantar? É pecado correr? É pecado respirar muito rápido? Quando a pessoa tem todas essas dúvidas, é porque ela ainda não teve um novo nascimento, para que o Espírito Santo possa estar orientando ela. A Bíblia vai dizer em 1 João que aquele que nasceu de novo, que tem a divina semente nele, ele não tem necessidade de que alguém fique lhe ensinando algo, porque o Espírito Santo ensina a respeito de todas as coisas. Então eu nunca precisei de um pastor para ficar dizendo o que é que eu deveria vestir, o que é que eu deveria fazer, sabe? E sempre procurei me vestir de maneira comportada, de maneira lícita, de maneira simples e modesta, sabe? Porque eu nunca precisei disso. E pelo menos as pessoas que congregaram e congregam comigo, na igreja que eu pastoreio, nunca precisaram ficar de alguém falando, olha, você tem que, irmã, você tem que usar isso. Eu nunca disse o que é que uma irmã deve usar no culto. E se você for na igreja, você não vai ver nenhuma irmã de maneira sensual, nem nova, nem mais velha. Por quê? Porque eu nunca fiquei falando essas coisas. Olha, vista isso, vista aquilo, irmã. Parece que quanto mais você fala, mais você provoca isso nas pessoas. Eu só pregava a palavra. E a palavra, quando entra dentro do ser humano, ela muda completamente a gente, ela muda o nosso pensamento. Então eu nunca disciplinei ninguém na igreja, eu nunca coloquei ninguém em disciplina, essa disciplina. Eu já cheguei para irmãos e falei assim, olha, irmão, no momento você não está em condição de pregar, certo? Você não tem condição de pregar. A gente precisa conversar acerca desse caso, disso que aconteceu, a gente precisa orar, você precisa me contar o que aconteceu para que você venha ser sarado. Justamente o que diz Tiago, né? Você confessa, você ora e é sarado, mas nunca essa coisa de eu vou disciplinar você, olha. Se você piscar o olho 5 vezes, você fica disciplina um mês. Se você comer cachorro quente, você entra em disciplina. Se você passar na areia da praia e pisar, se eu ver que no seu chinelo tem areia da praia, você fica disciplinando. Não, nunca fiz isso. Eu procuro tratar as pessoas conforme a palavra de Deus nos ensina, né? A gente tem que tratar de coisas espirituais. Então é tratar de dentro do homem interior, da mulher interior, né? Então, eu nunca fiz isso para as pessoas e nunca vi ninguém lá na igreja se vestir de maneira indecente, né? Provocando desejo de lascívia em alguém, né? E até quem vinha de outras igrejas que se vestia dessa maneira tinha 2 coisas com a pregação da palavra: ou mudava ou saía. E eu nunca tocava nesse ponto de vestes, nunca toquei nesse ponto, né? Então eu acredito que a senhora está vivendo todo esse dilema aí. Primeiro porque a igreja da senhora é extremamente religiosa, tá? É extremamente religiosa. Essa metodologia da disciplina não vai resolver nada para a senhora. Não é pecado ir à praia. E com relação a essa questão, né, que a senhora perguntou, se fosse um maiô seria diferente. Como eu volto lá para o que eu falei. Quando a gente não nasce de novo, a gente não entende isso, né? Então a diferença era o comprimento do pano. Então se for um maiô pode, o biquíni não pode. É absurdo. E o pior é que tem gente que é crente na internet, que se diz mestre, que ensina isso. Não, irmão, vai com o maiô que é mais comportado. É complicado, sabe? O problema não é esse, irmão. O problema é que não é conveniente a uma mulher de Deus fazer isso, principalmente se a senhora for casada, né? Principalmente se a senhora for casada, não é conveniente isso, né? E outra coisa, volto lá para o que eu falei, acredito que não há ingenuidade da parte da senhora. Eu acredito que é só um costume que a senhora já tinha quando era do mundo e hoje continua dentro de si, né? Por isso que as igrejas que mais têm essas regras são as que mais têm escândalos, e principalmente no altar. São pastores prostitutos, adúlteros, missionárias pastoras adúlteras, prostitutas. Você vai ver nesses sites aí, são vários escândalos de prostituição, coisas abomináveis que não convém nem falar aqui, ao vivo aqui na programação. Mas se você entrar em qualquer portal de notícia gospel, evangélica aí, você vai ver os absurdos que tem nessa igreja. Tem uma igreja dessa aí que era muito rígida, de um pastor desse que tinha uma roupa, que as irmãs só usavam essa roupa, que é tipo um roupão. Era um roupão assim, parecendo aquelas roupas de batismo, aquelas batas de batismo. E aí tinha azul, amarelo, e as irmãs só podiam usar aquilo, porque ele dizia que aquilo ali era santidade e tal.
E tipo assim, esse pastor ele foi processado, foi preso, né? Ficou na cadeia, hoje está solto aí e continua pregando religiosidade. E ele foi preso por abusar de várias irmãs da igreja, falar coisas terríveis, falar que tinha que ter uma relação com a irmã para que pudesse tirar o espírito dela, né? Então você vê que essas pessoas religiosas que impõem essas regras são pessoas que têm uma mente pervertida, né? Uma mente pervertida, porque esse tipo de regra não vai libertar ninguém do pecado. Volta lá porque eu falei no começo do programa. O pastor que mais botou regra na igreja, que as irmãs se vestiam com roupão, onde você não podia ver nem o cotovelo da irmã, e ele cometeu isso. Por quê? Porque o pecado está dentro. Você consegue compreender agora, você, irmão, vocês estão ouvindo, vocês conseguem compreender agora que não é essa regra, não é a saia, não é o roupão, é dentro da pessoa? Quantas vezes, por exemplo, sempre dou esse exemplo aqui, uma missionária aí que canta, prega em várias igrejas, foi lá na igreja, eu fiz uma oração por ela, ela manifestou na frente de todas as pessoas, e ela só usa saia, né? O pecado estava onde? Por que aquele demônio estava ali? Espíritos malignos só possuem corpos que têm alimento para ele. Então, a gente precisa ter essa compreensão, a gente precisa sair desse patamar religioso. E eu falo para vocês, quanto mais religioso é o ministério, quanto mais regrinha tem o ministério, mais escândalo vai ter, mais pecado vai ter, né? E lógico que aqui eu não estou endossando essas igrejas de porta larga, que é tudo de todo jeito, que as mulheres vão seminuas, que os homens vão tudo apertados. Eu não estou endossando isso, eu não endosso libertinagem. O que eu estou falando aqui, você precisa compreender. O homem de Deus, a mulher de Deus que nasceu de novo, que é cheio do Espírito Santo, ele tem equilíbrio, ele sabe o que convém a ele, ele não precisa de um manual de regrinha, ele não precisa de um guru para dizer não toque nisso, não faça aquilo, entendeu? Ele também não vai ser libertino, ele é uma pessoa que tem equilíbrio espiritual e ele vai saber o que convém e o que não convém, né? Uma vez, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, um irmão lá daí chegou lá à igreja e ele falou que era lutador de vale tudo, ele falou que lutava vale tudo e tal. E aí eu disse, rapaz, ele tá muito verde ainda, não amadureceu para eu poder falar para ele acerca disso. E aí quando ele foi criando uma certa maturidade, eu falei que queria conversar com ele, chamei ele para uma conversa e falei assim, eu fiz, varão, queria conversar com você acerca dessa questão aí do vale tudo e tal. Que você já tá dando versículos, já tá evangelizando, você já tá começando a se aprofundar nas coisas espirituais. E eu queria perguntar para você se é conveniente você, como um servo de Deus, você está lutando vale tudo, né? E naquela época lá era muito mais violento do que é hoje esse MMA, né? Era bem violento. E eu falei para ele, você acha que convém a você chegar ali, você tira a camisa aí, cheio de tatuagem, e ali você está completamente transformado, batendo, tirando sangue, derramando seu sangue ali naquele local. Você acha que é conveniente e tal? Eu conversei com ele e ele fez, não, pastor, não é não. Mas, sendo bem sincero com o senhor, eu estava apoiado no seguinte, eu fui na outra igreja que eu congreguei, quando eu me desviei, eu conversei com o pastor e o pastor disse, não, isso aí é sua profissão. Isso aí é sua profissão, então você é um profissional e tal, tem que ficar nisso daí. Eu disse, já imaginou, varão, você falar assim, Senhor, me enche do Espírito Santo agora, nessa luta, para eu espancar aquele cara, para eu bater até ele cair. Ele fez, não, pastor, isso não existe não, eu vou deixar e tal. Enfim, ele saiu, ele compreendeu. Mas se essa mesma conversa tivesse tido com uma pessoa carnal, ela não ia aceitar. Então, só quem pode entender coisas espirituais são pessoas espirituais. Quantos irmãos homens eu já aconselhei, mais de 5, que são personal trainer, que fica na academia e chega ali uma mulher extremamente sensual e sem demagogia nenhuma, tem muitas mulheres bonitas que vão ali com a roupa extremamente sensual, desenhando todo o seu corpo, você vê tudo que tem ali, e aquele irmão vai estar ali dizendo, olha, levante aqui, faça assim, como um orientador dos exercícios que aquelas mulheres vão fazer. E ali ele observando todo o corpo daquela mulher ali. O homem que falar que aquilo ali é normal, ele está sendo demagogo, ele está sendo hipócrita. Aquilo não convém a um servo de Deus, né? E, por incrível que pareça, todos os que eu aconselhei tinham problemas com adultério. Todos os que eu aconselhei tiveram problemas com adultério. E desses que eu aconselhei, só um que ele falou, não, pastor, isso está errado, eu preciso trabalhar em outra área. Mas o resto continuaram e tiveram problemas com adultério. Porque você está sendo exposto à pornografia todos os dias. Você está sendo exposto a isso todos os dias. Todos os dias. Porque tem mulheres ali em condição
que não é normal ali para um homem estar ali todo dia olhando aquilo ali, e principalmente como profissional e tão próximo que tem pessoas que chegam a tocar, não, você vai ter que levantar aqui e fazer assim. Isso não existe, sabe? Talvez aqui, o que eu estou falando aqui possa parecer para muita gente uma religiosidade, uma caretice, mas eu estou falando aqui à luz das escrituras, né, da Bíblia. Se alguém discorda, é só você pegar a Bíblia e não usar mais ela como sua regra de prática de fé, né? Porque o problema, irmã, não é a senhora estar na praia, não é o biquíni, não é isso. O problema é o que está dentro da gente. A gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo. Quando a gente nasce de novo, quando a gente se converte, a gente é sincero. A gente sabe onde deve entrar, onde não deve entrar, o que deve vestir, o que não deve vestir. A gente sabe o que convém e o que não convém pra gente como servo de Deus. A gente não precisa de um guru espiritual. E eu nunca me propus a ser guru espiritual para ficar dizendo para os irmãos, não faça isso, não faça aquilo. Eu procuro ser um orientador à luz da Bíblia. O que orienta a senhora aqui é isso. A disciplina, o primeiro ponto que eu abordei, a disciplina não vai resolver seu problema, não vai mudar nada. 30 dias sem a senhora cantar nesse conjunto. Sinceramente, se eu fosse a senhora, nem cantava nesse conjunto. Eu ia para o culto para aprender a palavra, né? Essa coisa de cantar no conjunto parece ser coisa do maternal, quando você estudava na escolinha, que tem que vestir a fardinha, ficar na filinha e cantar. É uma coisa que, sabe, infantiliza as pessoas. Isso não vai resolver a sua situação. Em segundo lugar, lhe respondendo, ir para a praia não é pecado. Agora, existem situações que convém a gente ir para a praia, né? Como, por exemplo, as poucas vezes que eu fui com a minha família, fui em locais de praia deserta e ninguém ficou nu na praia, né? Seminu. Já fui para a praia à noite fazer culto com os irmãos, com o violão, também foi super conveniente. Agora não convém a mulher de Deus, ao homem de Deus ficar ali sem roupa, o homem de cueca, que chama de sunga, e a mulher de calcinha e sutiã, que chama de biquíni, você ficar ali no meio daquelas pessoas ali provocando desejo de lascívia um para um outro, né? Até porque também, assim como a senhora seminua vestida provoca desejo de lascívia nos homens, muitos homens ali podem provocar desejo de lascívia na senhora e outras pessoas. Falo isso com todo respeito, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, entender o que convém, onde a gente deve estar e onde a gente não deve estar. Uma vez a minha mãe pediu uma carona para deixar ela na praia, deixei ela na praia, meus sobrinhos lá e tal. Ela senta aqui um pouco com a gente, meu filho. Eu fiz, mãe, quando a senhora sair, a senhora me chama aqui que eu volto aqui e venho buscar a senhora. E aí eu fui embora para casa e depois eu retornei lá para buscar ela, porque para mim não era conveniente o local onde eles estavam, né? Mas na visão das pessoas que estavam ali não tinha problema nenhum. Na minha visão, na minha visão e na visão bíblica não é correto. E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, entender isso, né? Assim como eu já falei aqui, lutar vale tudo. Você ser um personal trainer, né? Você tá ali dentro daquele ambiente e tal. E até as irmãs também, que porventura sejam personal. Eu ainda não vi nenhuma irmã que é personal trainer, mas homem eu já vi. E você tá ali naquele ambiente lá, instruindo ali as mulheres, enfim, os homens, e toda aquela situação. Volto lá para o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 7, o corpo da mulher para o marido da mulher, o corpo da mulher do marido e do marido da mulher. Então cada um guarde o seu corpo para o seu esposo. O ambiente da sensualidade é entre o marido e a mulher no seu convívio íntimo do seu lar, do seu casamento, do seu leito conjugal. Isso é o que a Bíblia fala, não sei o que estou dizendo isso, eu não estou inventando, isso é o que a Bíblia diz. Hoje nós temos aí diversas mulheres que se dizem pastoras. Não existe pastor à luz da Bíblia. Temos várias mulheres que falam que são pastoras e tal, e fica postando vídeo ali malhando e tal. Eu dizia isso há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás. Eu falava assim, olha, tá vendo essas irmãs aqui? Essas mulheres que estão falando que são pastoras? Essas mulheres que postam essas fotinhas que tá um pouquinho sensual, fazendo uma carinha sensual. O desejo dessas mulheres é postar foto igual essas mulheres do mundo, de biquíni, mostrando o corpo, sabe? E o pessoal dizia, não, pastor, não diga isso não. Eu fiz, escuta o que eu tô falando. Daqui a um tempo, essas mulheres vão começar a postar foto já na praia, foto em academia. Foi dito e feito. Hoje as pessoas dizem, pastor, o que o senhor falou lá 10 anos atrás é verdade. Essas mulheres já tinham dentro dela um desejo de lascívia, e agora, como a coisa virou de vez na igreja, estão botando para fora. Várias pastoras aí são famosas de biquíni, mostrando, malhando, fazendo exercício, e aí explodem os escândalos de adultério dentro da igreja, e o evangelho fica cada vez mais descredibilizado no meio dos ímpios, né? Porque tem ímpio que tem mais pudor do que crente, tem pessoas que estão no mundo que tem mais pudor, que tem mais moral, tem mais decência do que crente, entendeu? Então a gente precisa rever isso, irmã. E se fosse na igreja, por exemplo, que eu pastoreio, o que eu faria com a senhora? Eu ia conversar com a senhora juntamente com a minha esposa, ia falar, olha, irmã fulana, explicar para a senhora, como eu estou explicando aqui, falar, não é conveniente. Se a senhora estivesse desenvolvendo alguma atividade na igreja, eu ia dizer, olha, irmã, não é conveniente que a senhora esteja fazendo isso no momento, vamos conversar sobre isso, vamos orar acerca disso, né? E aí, mediante o arrependimento da senhora, o seu entendimento, a senhora seria reintegrada. Mas em momento nenhum, eu dizer, irmã, 30 dias sem cantar, estabelecer um prazo, como se em 30 dias a senhora fosse mudar, eu não faria isso de forma alguma, eu ia tratar com a senhora, até porque
A gente precisa ter ordem e decência dentro da casa de oração, no púlpito, porque, por exemplo, a senhora está nessa situação, o irmão foi lá, mostrou para as lideranças femininas e tal, e de alguma forma compartilhou. Imagina a senhora ali no púlpito cantando ou pregando e os homens daquela igreja olhando a senhora. Acredito que o diabo ia lançar na mente de várias pessoas ali a imagem da senhora de biquíni, entendeu? E ali ia criar uma atmosfera que não é desejável no ambiente de culto. Ali é uma atmosfera espiritual onde o Senhor quer trazer para nós santidade, pureza, e a gente está ali para buscar algo espiritual e combater os impulsos carnais da nossa natureza que são destrutivos, né? Alguém fala, mas é tão bom viver assim, ser libertino, sair com um, sair com outro, a gente viver uma vida íntima, totalmente livre, você faz com homem, faz com mulher, você sai de qualquer jeito, vai, o que é bonito é para se mostrar. Por que esse pastor tão careta fica falando isso? Eu quero só deixar claro para você que tudo que Deus orienta a nós é visando o bem. Todas as pessoas que eu conheci que viveram uma vida libertina de prostituição, eu conheci 4 pessoas que morreram de AIDS, que viviam uma vida totalmente drogas, sexo e rock and roll, morreram de AIDS. 4 pessoas que morreram de AIDS, novo na juventude. Conheci várias mulheres com depressão, que chegaram a uma idade que não tem marido, que não tem família, porque passaram sua juventude inteira, falou para os pais que ia estudar, não vou estudar, alugou um apartamento, dizendo que ia à faculdade, toda noite levava um homem diferente para lá. Naquele momento foi ótimo para ela, só que aquilo ali, a cada relação que a mulher tem com o homem, que ela se funde com o homem, que se torna 2 numa só carne, como diz a Bíblia, algo espiritual ali é trocado. Então você traz todo tipo de gente, você tem relação com usuário de droga, você tem relação com feiticeiro, você tem relação com depressivo, você tem relação com todo tipo de homem ali, e há uma troca espiritual é feita, e algo seu passa para ele, algo dele passa para você. E muitas mulheres com essa prática chegaram à idade que ninguém queria casar, ninguém queria uma mulher que já teve mais de 50 homens, não quiseram casar com essas mulheres, e pessoas que fazem terapia, que têm depressão, que tomam remédio, que ficaram pessoas destruídas emocionalmente por causa disso, assim como homens também. Eu tenho amigos que se converteram comigo, que já com 36 anos já casou 4 vezes, tem filho aqui, filho ali, e são pessoas totalmente perturbadas, entendeu? Tem uma mente desequilibrada, tem desequilíbrio emocional, já se desviaram várias vezes, entraram no consumo de drogas, de remédios controlados, de cocaína e tudo, porque vivem uma vida assim, né? Então, se Deus diz que é um homem para uma mulher para um homem, para que estrague equilíbrio e bênção pra gente, né? Eu tô casado há 14 anos que eu sou casado, 17 anos que eu tô com a missionariedade, e entre tudo que já aconteceu no casamento, problemas e tudo, eu falo pra vocês, com todos os problemas, com todos os pontos negativos, a melhor coisa que existe é um homem ser casado com uma mulher. E não a cada problema que você tem no seu casamento, você deixa seu casamento, casa de novo, e prova outra mulher aqui, prova da outra ali. Isso é o segredo da destruição. Quando você vê um homem bem sucedido na vida, e um homem com equilíbrio, você vai observar que esse homem tem uma grande mulher próxima a ele. E quando você observa um homem desequilibrado, você pode ver que ele teve 4, 5, 6, 7, 8 mulheres, né? Então a gente precisa compreender isso, né? E a senhora precisa também, irmã, compreender isso. E o conselho que eu daria final para a senhora, procure uma igreja mais bíblica para a senhora congregar, que todos os problemas que a senhora tem da sua vida pregressa, eles serão resolvidos à luz da palavra, porque eu encerro dizendo o seguinte, Jesus fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a religião que liberta, é a verdade, é a palavra de Deus. Então procurei expor a verdade aqui. E peço a você que está inscrito no nosso canal do RBT Plus, também comente aí para ajudar, tá? Comente lá, fale, porque tem coisas que eu não vi aqui, porque o tempo não me permite, mas que você viu e que você vai abordar. E geralmente todo mundo que manda pergunta vai para o YouTube saber o que é que o pessoal está falando. Então você que chegou agora, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas. E também nosso programa aqui é gravado e colocado lá no YouTube, no canal RBT Plus. Então se inscreva no nosso canal. Bota aí no buscador RBT Plus. A primeira opção você se inscreve e amanhã esse programa está sendo postado, né, na madrugada, e você vai estar acompanhando, você vai comentar, né? Vai comentar, vai participar, dar o teu testemunho pessoal, a tua experiência, o que você entende disso daí, e vai estar edificando a fé de muita gente, porque muitas pessoas ouvem o programa, mas também vão ler o que é que está sendo postado ali, tá bom? Então isso aqui não foi a pregação, isso aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto. A gente vai botar um louvor para fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai vir com a palavra, tá bom? Então isso aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, que é o quadro onde nossos ouvintes enviam suas questões, dúvidas, perguntas, problemas espirituais
Em mais de 6 anos de programação aqui, nós já tivemos mais de 300 programas, respondemos mais de 300 questões aqui no quadro Socorro Vem do Alto, das mais variadas. Esse quadro tem sido uma bênção, é um quadro doutrinário para o povo de Deus, que tem trazido crescimento e libertação para o povo de Deus. Eu espero mais uma vez ter contribuído para o crescimento do povo de Deus aqui nessa programação, tá bom? Mande sua pergunta. Você que já mandou sua pergunta, que está chateado que ainda não foi colocada no ar, mande de novo, porque as perguntas vão descendo e a gente termina esquecendo a pergunta e vai mandando sua pergunta. Lembrando que não é respondido por ordem de chegada, as perguntas são meio que aleatórias, mas envie sua pergunta. Seu caso pode ser o caso de muitas pessoas. Tá bom? Tá certo? E você que ainda não se tornou ofertante, se torne ofertante do programa Última Chamada. Eu quero convidar você do YouTube que está aí acompanhando. Você acompanha no YouTube e fala assim: ah, pastor, mas o YouTube é de graça, eu não preciso pagar. Mas o canal do YouTube, os documentários que vão ter, os filmes que vão ter, surgiram do programa Última Chamada e a gente precisa pagar o nosso horário de rádio no ar. Então você do YouTube só escuta esse programa porque as pessoas ofertam para manter a programação de rádio no ar e você escuta. Então você do YouTube, oferta também, tem um QR Code aí no vídeo, você pode abrir. E se você não fizer por esse QR Code, você pode fazer a oferta pelo WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834. 839-9105-6834. Qualquer oferta que você enviar, R$2, R$5, qualquer valor que Deus tocar no teu coração vai ajudar a manter o programa no ar. Então você do YouTube também, oferte. Por exemplo, se cada pessoa do YouTube que está no YouTube inscrito enviasse R$1, a gente já teria mais de R$1.000 para pagar a rádio. E nossa programação de rádio aqui não é barata. E a gente tem o nosso projeto de expansão, que é o Plantão da Salvação, que é uma programação na madrugada. Que a gente sabe que é onde tem os depressivos, drogados, todo tipo de pessoa que está aflito fica na madrugada acordada. E a gente quer ter esse programa. Então, através de vocês do YouTube, vamos levantar também, vamos ofertar para a gente botar esse programa no ar. E a gente está crescendo cada vez mais e levar esse evangelho vivo e bíblico para as pessoas que estão necessitando. Tá bom? Então oferte, anote nosso WhatsApp, que é o 839-9105-6834, tá bom? 839-9105-6834. Faça parte da nossa lista de transmissão, fale com a gente no WhatsApp, tá? Para receber nossos lembretes, comunicados, e também use esse número como chave Pix para enviar a tua oferta, tá bom? Pessoal, vou soltar esse louvor aqui. Em seguida aqui a gente volta aqui com uma palavra poderosa para abençoar a tua vida aqui nos profetas da última hora, tá bom? Fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, estamos de volta aqui. Vamos lá para Romanos, o capítulo 8 de Romanos e o versículo 17, quero ler só um versículo, diz assim: ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Queridos, eu queria trazer uma mensagem rápida, simples, né? Uma mensagem didática para a minha vida e para a tua vida. Essa semana, uma irmã da nossa igreja, muito querida, ela viveu um fato muito triste. Um sobrinho dela foi assassinado, um jovem, né? Ele não tinha envolvimento com o mundo das drogas, mas ele, como muitos jovens que a gente vê hoje, meninas, meninos, querem ser, como é que eu posso falar? Tem muitas músicas com apologia ao crime, à prostituição, à bandidagem. E muitos jovens hoje querem ser assim, né? Querem ser dessa maneira. E às vezes o jovem não é envolvido com o crime, mas ele não está usando droga, não está vendendo, não está comprando, mas ele está tão em curso nesse mundo que a aparência dele é a mesma daqueles drogados, né? Daqueles traficantes, aquelas pessoas que estão envolvidas com esse mundo, né? E aquela pessoa ali tem todos os traços, né? Ela se enche de tatuagem, coloca tatuagens até que tem símbolos de coisas que são relacionadas a facções, né, criminosas. E aqueles jovens fazem isso e colocam um cordão de prata no pescoço, pinta o cabelo louro, raspa aqui a sobrancelha, faz uns cortes, né? Faz um corte de cabelo diferente, se enche de tatuagem. E muitos jovens, eles falam assim: mas isso não tem nada a ver, tal, porque é um estilo, é isso, é aquilo.
Só que quando essas pessoas que estão nesse mundo do crime vêm para matar, eles vão matar mesmo e pronto, acabou. Como um rapaz da igreja teve um colega de trabalho que foi assassinado. Esse colega de trabalho não era envolvido também com isso e foi confundido com uma pessoa que vive nesse mundo, porque naquela situação ali, que ela se encontrava ali, ela tinha todos os traços de uma pessoa que era desse meio e aí foi assassinado. Entendeu? E aí você deve estar pensando, pastor, o que é que isso tem a ver com esse versículo que o senhor leu de Romanos aí, né? Isso tem a ver com o seguinte, deixa eu só trazer esse fato. A irmã teve seu sobrinho assassinado, eu conversei com ela, falou que ele não tinha envolvimento, mas que ele estava parecendo uma pessoa que vive no mundo do crime e que trocava mensagem com mulheres, né, com jovens, com moças, enfim, com mulheres que vivem nesse mundo também e que tem envolvimento com esses homens. E aí, por esse motivo aí, houve essa tragédia muito triste, o que aconteceu. E eu fiquei refletindo uma coisa, porque fazendo esse documentário, né, das igrejas pretas que a gente está desenvolvendo, eu vi que muitos pastores dessas igrejas e jovens, eles têm essa aparência, essa pregação, né, que parece cantores de funk, de rapper, né, e eles pregam isso e fogem completamente da pregação primária do evangelho, que é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Igreja, o pessoal fala assim, rapaz, vamos pintar a igreja de preto, vamos liberar aqui tatuagem, brinco, piercing, alargador, isso, aquilo, pá, e tal, porque você vai atrair muitas pessoas para Jesus. Olha, deixa eu deixar claro para vocês, para todas as pessoas. A pregação do evangelho, a promessa do evangelho é de redenção, como Paulo falou aqui. Se a gente é herdeiro de Deus e se a gente sofre com Cristo pelo evangelho, a gente também vai ser glorificado com ele. Essa é a esperança do crente, é você ser glorificado com Jesus. Ou seja, Paulo fala em 1 Coríntios 15, que a gente vai ter o nosso corpo transformado na volta de Jesus. Esse corpo que adoece, que envelhece, morre, esse corpo vai ser transformado e nós vamos ter um corpo glorificado semelhante ao corpo que Jesus recebeu quando ele ressuscita dentre os mortos. Então a promessa do evangelho é essa, a pregação do evangelho consiste nisso. E hoje muitas igrejas, muitas, elas não pregam sobre redenção e as pessoas não têm uma expectativa de redenção. Elas têm uma expectativa de sucesso terreno. E aí é onde entra essa parte. E muitos jovens acham que o sucesso terreno é você ter um carro, uma moto, você fazer aqueles vídeos, né, que tocam as músicas, você cresceu, venceu, não sei o que, você que era um menino que andava na quebrada, venceu. Você não entendeu o que eles estão falando. Mas em teoria é assim, que você era uma pessoa que veio de uma comunidade, de uma favela e tal, e aí você agora tem uma tatuagem, uma moto, e tem uma mulher com short curto na sua moto, no seu carro, várias mulheres, e aí você venceu. E esse tipo de doutrina desse pessoal tá entrando dentro da igreja. Então as pessoas da igreja hoje, vi vários pastores fazendo vídeo com músicas mundanas, pastores que parecem você não sabe se esse pastor é um rapper, se é um cantor de funk ou se ele é um traficante. Porque a pregação hoje é essa, que vir para Jesus é você ter vitória aqui, é você conquistar os seus objetivos. E hoje na cabeça da maioria das pessoas o objetivo é você ser uma pessoa que tem muitos seguidores na rede social, você, enfim, ter um belo corpo, você ter um belo carro, uma bela casa, uma bela mulher, um belo homem, e você ali viver aquela vida. E hoje tem isso, a gente tem uma pastora aí que diz que é pastora, aquela mulher não é pastora, aquela mulher é uma serva de Satanás, infiltrada dentro da igreja como a Jezabela de Apocalipse. Você vai ler na Bíblia, Apocalipse capítulo 2, nas igrejas, nas cartas das igrejas, uma mulher lá que, depois que ela se converteu, ela passou por vários procedimentos estéticos, com o dinheiro dos irmãos, com as ofertas, com os dízimos, de quem é trouxa e dá oferta naquele local, e se tatuou toda, e ela faz questão de ir com camisa, ministrar com roupas sem manga, para poder mostrar as tatuagens que ela tem, porque aquilo ali tudo é vaidade, aquilo ali tudo é lascívia, é carnalidade. Então se uma pastora sobe no púlpito e o padrão dela é aquele, e os irmãos vão ter esse padrão. Então hoje a gente, sinceramente hoje, você chega num local, você não sabe quem é bandido, você não sabe quem é cantor de rap, quem é crente, você não sabe mais quem é nada. E aí tem muita gente que fala, que pode achar que isso é caretice, dizer, pastor, eu gostava muito do senhor, agora não gosto, vou me desinscrever no canal. Eu digo pra você, já vai tarde, você pode sair do canal o quanto antes.
Porque eu não vim pra aqui pra ganhar seguidor no canal e eu tenho que falar o que vocês querem ouvir. Eu vou falar uma coisa. Vocês não sabem nem a origem da tatuagem. Hoje as pessoas fazem a coisa e não sabem nem a origem da tatuagem. A tatuagem, ela resiste há mais de 4.000 anos e sempre foi usada pelas culturas pagãs para sacerdotes da magia, altos sacerdotes da magia. Não era qualquer sacerdote da magia. A tatuagem surge aí. Existem achados arqueológicos que comprovam isso, e os altos sacerdotes da magia de culturas antigas, que são conhecidas pela sua magia, pela sua feitiçaria, que fizeram isso. E aí depois, com o tempo, os cananeus também faziam isso, e o próprio Deus proíbe o povo, quando chegasse em Canaã, de fazer as coisas que eles faziam, se marcar sua carne para os espíritos, para os demônios. E aí o povo vai dizer, mas era diferente o tipo de marca. Que importa se a origem do ritual é essa? Então muitas pessoas faziam isso. E aí, tatuagem sempre foi uma forma de comunicação entre gangues, entre gangsters. A Yakuza, a máfia japonesa, todos os membros são completamente tatuados. E outras máfias, russa, italiana, e a máfia salvadorenha de El Salvador, do México, os cartéis de Sinaloa, e várias pessoas se comunicam por meio de tatuagem. E agora o crente também, ele vai fazer a mesma coisa e dizer que se comunica por meio disso. E os pastores pregam isso. Então a mensagem de redenção não existe mais. A mensagem hoje, ela é de mundanização, secularização. Então, o que se fala de atrair pessoas para Cristo, esses pastores, eles falam o seguinte: é trazer pessoas para o culto dele, para o show, para rave, cria-se rave dentro das igrejas, boates, discotecas, e as pessoas vêm. E quando chega lá, você olha pro cara, você não sabe se ele é pastor, o que é que ele é. Então, esse jovem aqui, que ele foi assassinado, que eu falei, ele é mais um produto disso hoje. Não faz diferença se ele estivesse dentro de uma igreja ou se ele estivesse sendo bandido. Ele foi assassinado do mesmo jeito. Entendeu? As meninas da mesma forma. As meninas hoje se encher de tatuagem também. É colocar um cílio postiço, fazer uma sobrancelha de tatuagem, colocar uma unha gigante, malhar, enfim, se adornar de sensualidade lascívia. E você não sabe mais o que é uma mulher do mundo, o que é uma mulher crente. E você não sabe, é tudo misturado. Porque a mensagem da igreja hoje não é mais de redenção. As pessoas hoje que falam que são evangélicas no Brasil e no mundo, poucas pessoas estão esperando redenção da volta de Jesus. Elas querem sucesso nessa terra. E o sucesso hoje é ser assim. A maioria dos homens hoje que eu falo parece bandido. A maioria parece bandido. A maioria dos homens parece bandido. Você não sabe mais o que é uma pessoa que é um cidadão normal, sabe? E alguém vai dizer que é preconceito contra a tatuagem. Gente, é muito mais profundo do que vocês entendem. As pessoas acham que... Muitos dizem assim: Deus não se importa com a minha aparência. Deus, ele quer o meu coração. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. A aparência da gente reflete o que está dentro de nós. Por exemplo, você observa, eu evangelizando nas ruas, muitas vezes, e orei por moradores de rua. Orei por moradores de rua que manifestaram demônio ali. Manifestaram espírito no meio da rua. E aquele espírito que estava dentro daquela pessoa, o que estava dentro dela, trazia a aparência dela externa. Ou seja, a pessoa estava ali na rua usando droga, estava ali sujo, maltrapilho. Inclusive, uma vez eu preguei para uma pessoa que manifestou que ela estava defecada, ela fez cocô na roupa. E você não aguentava o cheiro que aquela pessoa estava. O mau cheiro. E quando eu orei, ela manifestou. Tentou enforcar o meu pescoço. E eu fui ali, repreendi aquele demônio e expulsei o demônio daquela pessoa. Então, o que estava dentro dela fazia ela parecer o que estava fora. Entendeu? O que estava dentro dela fazia ela parecer o que estava fora. Então, quando uma pessoa tem uma configuração exterior de sensualidade, de parecer um gangster, um bandido, o que está dentro dessa pessoa? Você imagina os apóstolos de Jesus fazendo tatuagem? Naquela época tinha tatuagem. Você imagina Pedro, Paulo, eles se passando a deixar de pregar a mensagem de redenção e dizer: olha, vamos pregar isso aqui, vamos atrair pessoas romanas que têm tatuagem, vamos fazer tatuagem aqui, vamos tatuar isso aqui, vamos tatuar o nome de Jesus, I love you Jesus, vamos colocar aqui um versículo, vamos colocar aqui algo, vamos trazer essa mensagem aqui para atrair os romanos, essas pessoas, porque esse jeito da gente tá muito religioso, e vamos pregar que Jesus quer dar vitória e tal. Os apóstolos, eles nunca fugiram da mensagem de redenção. Eles nunca fugiram dessa mensagem de redenção. É tanto que Paulo vai escrever: se a gente sofre com ele, vai ser glorificado com ele. Essa é a mensagem de redenção. A gente espera a nossa redenção. Nossa redenção não aconteceu. E as igrejas hoje pregam que Jesus veio para trazer o sucesso terreno. E na cabeça das pessoas, o sucesso terreno é você parecer com essas pessoas que estão na mídia. E a maioria é bandido. Está sendo até criada uma lei em São Paulo, que é uma lei
que vai proibir que o Estado pague eventos onde tenham cantores que façam apologia ao crime. E esses cantores que fazem apologia ao crime muitas vezes estão se apresentando dentro de grandes emissoras que são antigas, que estão na televisão, todo mundo assistindo lá. Como teve um show da virada aí, na virada do ano, uma cantora que ela é dessa forma e ela falou palavrões terríveis, coisas obscenas, sexuais, para todas as famílias que estavam ali ouvir aquilo, criança, adulto, jovem, na virada do ano. Então a gente está vivendo hoje uma secularização tão grande que a mensagem da igreja, ela não influenciou sua vida espiritual. As pessoas não esperam, além de não esperar mais a redenção em Cristo, as pessoas hoje estão adotando uma configuração externa que você vê os irmãos, a maioria parece marginais, parece bandido, as pessoas parecem isso. E eu não estou falando só pela questão de tatuagem, eu estou falando pela linguagem, pelo jeito que fala, pelo jeito, sabe? Então hoje você não sabe mais o que é um cristão, você não sabe mais o que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque a Bíblia hoje não é mais utilizada, a palavra não é mais utilizada. Isso aqui que eu estou ministrando hoje em poucos minutos, isso aqui é tema para a gente fazer um programa só para a gente falar disso. A gente tem que ter um programa no RBT Plus para a gente falar disso. Porque hoje a gente está vivendo a época do nada a ver, tudo é relativo. Muitas igrejas estão relativizando a fé. Então, meu irmão, você chamar palavrão não tem problema. Tem vários vídeos aí de pastores chamando palavrão no púlpito, não tem problema chamar palavrão. Tem vários vídeos aí de pastores que vão com roupas extremamente sensuais, porque também não tem problema ser sensual, como foi respondido aqui para irmão Socorro, no quadro Socorro Vem do Alto. Tem pastores aí que tatuou tudo, tatuou o rosto. Tem uma mulher que fala que é pastora, uma mulher que ela se pintou mesmo, ela não tem mais espaço para tatuar, e ela pintou a pele dela de preto, ficou toda pintada de preto, fez procedimento, furou a língua no meio, e fala que também não tem problema, e sabe? Então, o que tem dentro das pessoas hoje? Você não sabe mais o que é um cristão, o que é uma pessoa remida, porque hoje é tudo é relativo hoje. Você pode ser traficante e pregar a palavra, você pode ser assassino e ser um cristão, você pode ser prostituto, você pode ser adúltero, você pode se encher de tatuagem, você pode ser um chefe, você pode parecer com o chefe do cartel de Sinaloa, no México, um dos cartéis mais violentos que agora, na gestão do presidente Donald Trump, esses cartéis são considerados organizações terroristas porque matam pessoas brutalmente, fazem coisas terríveis. Você pode parecer com tudo, você pode... A mensagem já mudou a vida espiritual, agora está mudando a configuração exterior das pessoas, dos templos. Hoje eu estava falando com um rapaz, ele disse, pastor, quando eu era do mundo, ele se converteu há pouco tempo, ele disse, às vezes eu queria ir num bar com um amigo meu, e a gente até tinha uma piada, a gente fazia brincadeira assim, dizia, ei, tem que ter cuidado, se a gente entrar nesse bar e for uma igreja, né? Ou seja, você não sabe mais o que é uma igreja, não sabe mais o que é um bar, tá tudo misturado hoje. E a mensagem hoje não é mais de redenção. E eu quero dizer para você que hoje está perdido no meio disso. A promessa de Jesus pra gente não é sucesso terreno. A promessa de Jesus não está relativa a nada exterior seu. A promessa de Jesus é relativa à remissão dos nossos pecados e à redenção do nosso corpo. A promessa de Jesus está relativa a gente vencer a morte e a gente não ser lançado na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. A promessa de Jesus é relativa a isso. As pessoas não têm reparado, mas todos nós um dia vamos morrer se Jesus não voltar nessa geração. E todas as pessoas que ouviram essa mensagem de sucesso terreno, e o sucesso baseado nesses procedimentos exteriores, estéticos, ostentação, a vaidade dos bens, da aparência, e hoje a aparência é você ser malhado e tatuado, e se tatuar e colocar brinco e tal, e usar roupas caras. Hoje a mensagem da igreja é essa, você ser um crente ostentação, né? Todas as pessoas que têm vivido isso, no dia que morrer, você vai ter você vai ter um destino para sua alma. E eu posso dizer que você que não viveu a mensagem, não creu, não viveu a mensagem de redenção pregada por Jesus, inicialmente, depois pelos apóstolos, depois pelos homens e mulheres de Deus, você vai ter sua alma lançada na segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a esperança de todo cristão, é não ser lançado nesse lugar. Sai desse mundo perdido, sai desse mundo pervertido. Eu tenho que dizer agora, eu nunca pensei que eu ia pregar isso. Sai dessas igrejas, fujam dessas igrejas. Essas igrejas são piores do que o mundo. São piores do que o mundo. As pessoas se perdem lá dentro. Quantos jovens entraram nessas igrejas? Era um jovem normal. De repente o jovem mudou. O jovem se tatuou inteiro, passou a ouvir músicas que ele não ouvia, passou a ficar depressivo, passou a consumir droga dentro da igreja. Eu tenho que trazer esses relatos aqui de mães, de pessoas, e colocar isso aqui para vocês verem o que é que essas igrejas são.
São precipícios de depressão, de consumo de droga, de homossexualismo, de lesbianismo. Tudo no pretexto de dizer que está ganhando jovens para Jesus. Aí filma um culto lotado de jovens, diz: é melhor o jovem estar aqui do que estar usando droga. Como? Se ele usa droga dentro da igreja, ele se prostitui dentro da igreja, ele está em depressão dentro da igreja, ele se corta dentro da igreja, ele se suicida dentro da igreja. Sabe? Porque esses locais têm pregadores de libertinagem e esses homens têm enriquecido, esses falsos pastores têm enriquecido com essa mensagem de sucesso terreno e atraído milhares para a perdição. E a mensagem que eu trago para você hoje é uma mensagem completamente diferente, vai ter completamente na contramão. É você abandonar esse mundo, muitas vezes ser perseguido por familiares, por parentes, por colegas, muitas vezes ser escanteado pelas pessoas, pela sociedade, para viver essa fé na esperança da redenção, não do teu corpo terreno, mas na redenção da tua alma, onde você vai receber um corpo glorificado, onde você vai ser revestido de glória. E não essa mensagem terrena que se traduz no sucesso exterior, e fazer sucesso hoje é ter uma rede social cheia de seguidores e você parecer um cantor de rap, um cantor de funk, parecer um chefe do tráfico, e você parecer um artista da mídia, se encher de tatuagem, de relógio caro, de roupas caras, comprar um carro caro, ter uma moto cara, e você bater suas fotos e mostrar a sua vida terrena e dizer assim: olha, foi Jesus que me deu isso. A proposta de Jesus não é essa. Se você for ler a Bíblia, quem faz essa proposta para Jesus é o diabo. Lá em Mateus capítulo 4, o diabo diz: se você prostrado me adorar agora, eu te dou toda essa ostentação, todos os bens, toda a glória desses reinos. E Jesus vai dizer: arreda, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. E Jesus sofreu, foi crucificado, ele padeceu o nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado, e deu a missão à sua igreja de pregar uma mensagem de redenção, dizendo: assim como eu sofri e recebi o corpo glorificado e fui assentado à destra de Deus e meu nome foi exaltado, vocês também serão redimidos na minha glória. Essa é a mensagem do Evangelho. E não é essa mensagem que se prega, que hoje você tem jovens que não são envolvidos com tráfico, mas adotaram uma configuração exterior aonde todos os bandidos que vivem no tráfico, eles se comunicam, porque a aparência, não vem dizer que a aparência não é nada, aquilo que é exterior comunica algo. E por que jovens que não estão envolvidos com tráfico são assassinados? Porque são confundidos com pessoas do tráfico. Cada tribo tem sua linguagem, cada pessoa tem sua linguagem. Por que um médico não vai fazer a cirurgia todo de preto? Por que a sala do hospital não é toda preta para o médico fazer a cirurgia? O que aquilo vai transmitir para o paciente? Vai transmitir o pavor da morte. Vai transmitir o pavor da morte, a densidade, a escuridão, a sombra da morte. Vai transmitir para aquele paciente, vai ser mais fácil ele morrer ainda mais rápido. Então eles vão de branco, o local é claro, é branco. E muitos hospitais estão adotando não só os ambientes serem brancos, mas ter planta dentro do hospital, ser um ambiente natural para que a pessoa possa se recuperar. Hoje não, hoje a gente tem uma igreja que ela vai na contramão de todos os preceitos científicos, sociais e filosóficos e diz: não tem nada a ver, a gente é desse jeito aqui, a gente prega outra mensagem, vai levar o povo para o céu. Na verdade não vai levar nem o povo para o céu, porque a mensagem não é para o céu, é fazer sucesso na terra. E fazer sucesso hoje é você ser assim. E hoje muitos jovens entram dentro da igreja e perdem sua vida, mesmo não tendo envolvimento com tráfico, porque são confundidos com bandidos. São confundidos com bandidos hoje, porque até dentro da igreja se canta músicas que pega ritmos que essas pessoas desenvolveram e bota dentro da igreja no pretexto de ganhar pessoas para Deus, e vocês não estão ganhando ninguém. É como Pedro disse, é como Paulo falou: promete liberdade, mas são mais escravos do que aqueles que eles estão pregando para dizer que vai ficar livre. Eles são mais escravos do que as pessoas que eles pregam e falam que vai ficar livre. É isso que a gente tem hoje dentro da igreja. Então venha hoje para a mensagem de redenção. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua vida pecaminosa. Jesus não prometeu a ninguém sucesso nessa terra, ele prometeu a redenção da sua alma. Essa é a mensagem. Se você não quer, sai do evangelho, vá viver sua vida terrena, cometa todos os tipos de pecado que você quiser enquanto tem tempo, porque vai chegar um dia que Jesus vai julgar esse mundo com justiça e juízo. E todos os ímpios pecadores, inclusive dessas igrejas, vão receber maior juízo, principalmente para esses pastores pregadores de um falso evangelho. Então acorde hoje, toma uma posição hoje na sua vida.
Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Fujam dessas igrejas e fujam dessa mensagem de sucesso na vida terrena, porque eu não estou falando que é pecado você ter sucesso na vida terrena, mas eu vou te falar uma coisa: se você se esforçar, estudar e trabalhar, Deus pode sim te abençoar e te dar uma vida bem sucedida aqui na terra, mas também Deus pode não te dar essa vida, e mesmo se você não tiver essa vida, não significa que Deus não é com você. Você vai ver que Deus é com você naquele dia, na manifestação do dia do juízo de Deus, quando você tiver o teu corpo glorificado. É essa mensagem que eu prego aqui nessa noite, combatendo isso, combatendo esse tipo de coisa. E não se preocupem, para vocês que ficaram chateados porque eu falei sobre tatuagem, porque hoje todo mundo está se tatuando, nós vamos ter um documentário no RBT Plus só sobre tatuagem. A gente vai falar a origem e a trajetória da tatuagem. Depois que você assistir tudo, aí você vai ver se convém a você se tatuar. Aí você vê se você convém a você fazer isso aí, tá? A gente vai colocar esse documentário aí, você vai assistir, depois que você assistir, você vê o que é que você faz, tá? Não fique chateado comigo. Eu estou fazendo uma pregação aqui, trazendo uma palavra de amor para a tua vida e para muitos que hoje estão perdidos nessa relativização do evangelho. Essa relativização. Você pode tudo, com Jesus pode tudo, e tudo é nada e nada é tudo, e é uma bagunça tão grande que nada é preto e nem branco, é cinza. Você não consegue mais entender nada hoje, e por isso que a gente está nessa grande confusão. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Infelizmente o tempo foi muito pouco, eu poderia discorrer muito mais, mas eu creio que falou com muita gente aqui, tá bom? Pessoal, para quem chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Se você perdeu o programa, não fique triste, quinta-feira que vem tem mais, mas esse programa está sendo gravado e vai ser postado no YouTube. Se inscreva no nosso canal, que é o RBT Plus. Nosso canal do YouTube é o RBT Plus. Você vai se inscrever aí no nosso canal e vai estar assistindo não só essa programação, mas todas as outras programações que foram gravadas e postadas no nosso canal. Lembrando que no final do mês agora vamos ter o lançamento do nosso primeiro documentário lá no RBT Plus, e vai ter lançamento também de um curta-metragem, de um filme que a gente está lançando lá. E o RBT Plus agora vai ser sua plataforma com conteúdo que agrega valor eterno, tá bom? Então se inscreva no nosso canal RBT Plus. E lembrando que o nosso programa de rádio aqui não tem patrocínio, não tem comercial, é um programa que é Bíblia do começo ao fim. Então nós pedimos que tanto você que escuta a rádio, você que faz parte do nosso canal no YouTube, aí oferte para manter essa programação no ar, envie a sua oferta. Hoje é tanta bagunça dentro da igreja, é tanta gente enviando dinheiro para manter pastor, prostituto, adúltero, artista no púlpito, manter o luxo de pastores viajando. E quando a gente encontra uma programação séria, quando a gente encontra um evangelho genuíno sendo pregado, a gente deve apoiar. Então apoia o programa para que nosso programa se mantenha no ar. Estamos aqui há mais de 6 anos aqui na 100.5, pregando esse evangelho, resgatando pessoas, tá? E abençoando pessoas também agora através da internet e no nosso canal RBT Plus. Como é que envia oferta? Anote a chave Pix aí, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. Vou falar mais uma vez devagar, que o pessoal fala que eu falo rápido. 83 é o DDD da Paraíba. Você coloca aí 83, aí 99105-6834. Anote esse é o WhatsApp também do programa. Você pode falar com a gente, fazer parte da transmissão, enviar seu pedido de oração, seu aconselhamento, sua questão para o quadro Socorro Vem do Alto, tá bom? E ficar em contato com a gente e receber nossos lembretes e tudo que vai ser postado nesse ano 2025 para abençoar a vida de vocês do RBT Plus, tá? Nós estamos transmitindo essa programação aqui direto do estúdio 1 do RBT Plus, né? Nós vamos ter o estúdio 2, que vai ser só vídeo, e com esse estúdio a gente vai ter muito mais conteúdo em vídeo para abençoar a vida de vocês aí no YouTube, tá bom? E no mais é isso, pessoal. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, estarei aqui de volta, tá? Não deixe de se inscrever no canal, de comentar quando a programação for postada. Seu comentário é muito importante. Curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Faça isso. E também sua oferta é muito importante, tá? E agradeço a todos que são ofertantes e mantêm essa programação no ar. Tá bom, queridos? Espero que esse programa tenha abençoado com vocês. Quero agradecer vocês que ficaram até agora aqui com a gente. E se Jesus não voltar e não me chamar antes, quinta-feira que vem eu estarei aqui de volta com vocês, tá bom? Então um grande abraço, fique com Deus. Fui. Grande dia.